Ele era o herdeiro mais poderoso, mas só encontrou a felicidade quando esqueceu quem era, quando o acidente me tirou tudo, minha memória, minha identidade, meu passado. Pensei que havia perdido minha vida. Não sabia que estava prestes a encontrá-la. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A tempestade chegou do nada, como costuma acontecer nas montanhas de Serra do Vento. Um momento o céu estava cinza escuro, ameaçador, mas controlável. No seguinte, o mundo explodiu em água e vento. Alexandre Monteiro deveria ter parado. Qualquer pessoa sensata teria parado. Mas Alexandre Monteiro não era qualquer pessoa. Ele era o herdeiro de 5 bilhões em ativos imobiliários. CEO do Grupo Monteiro desde os 25 anos. E certamente não era o tipo de homem que deixava o clima ditar seu cronograma. A reunião em Porto Alegre não podia esperar. Sérgio Costa, aquele parasita oportunista da diretoria, estava tentando formar aliança contra ele. 3 horas de estrada na chuva eram infinitamente preferíveis a dar a Costa mais tempo para conspirar. Senhor Monteiro, talvez devêssemos parar até a tempestade passar. A voz do motorista, Carlos, tinha aquele tom cuidadoso que as pessoas usavam ao redor dele. Medo disfarçado de respeito. Continue dirigindo. Alexandre nem levantou os olhos dos e-mails no tablet. 17 mensagens só de Beatriz, sua assistente executiva. 23 da junta. 5 do advogado corporativo. A reunião começa em 2 horas. Senhor, a visibilidade está... Eu disse para continuar. Carlos ficou quieto. Todos sempre ficavam quietos eventualmente. Alexandre voltou ao e-mail de Beatriz. Precisava revisar os contratos do empreendimento em Florianópolis antes da reunião. 120 milhões em jogo. Costa provavelmente já tinha calculado como sabotar o negócio se conseguisse votos suficientes na junta. Idiota. Como se Alexandre não tivesse 3 passos à frente desde sempre. O SUV Mercedes balançou violentamente. Alexandre apertou o tablet com mais força, irritado pela interrupção. Carlos, A árvore apareceu do nada. Mais tarde. Muito mais tarde. Alexandre tentaria reconstruir aqueles segundos. A árvore caindo atravessada na estrada. Carlos virando o volante bruscamente. O mundo girando em câmera lenta enquanto o SUV derrapava, aquaplanava, perdia completamente o controle. O impacto contra a encosta. Metal amassando. Vidro explodindo. Depois, escuridão. E então, nada. Clara Tavares estava correndo para fechar as janelas da escola quando escutou o barulho. Não foi exatamente um estrondo. A tempestade fazia barulho demais para que qualquer som individual se destacasse. Foi mais um sentimento. Uma percepção de que algo estava errado no mundo. Ela parou, água da chuva escorrendo pelo cabelo já ensopado, e olhou para a estrada que levava para fora da aldeia. A estrada que quase ninguém usava porque Serra do Vento ficava no meio do nada. População de 347 almas que gostavam de estar esquecidas pelo resto do mundo. Ali, através da cortina de chuva, uma forma escura na encosta, muito grande para ser um animal, muito angular para ser pedra. Clara deixou a janela aberta, que se dane a sala de aula molhada, e correu. A encosta era íngreme e escorregadia. Ela caiu 2 vezes, levantando com joelhos ralados e mãos tremendo, antes de alcançar o veículo. Um Mercedes preto, caríssimo, completamente destruído contra uma árvore caída. Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Ela se aproximou da janela do motorista. O homem ali estava inconsciente, sangue escorrendo de um corte na testa. Mas... Ela checou o pulso com dedos escorregadios. Vivo. Ele estava vivo. Senhor. Senhor. Consegue me ouvir? Nada. Clara puxou o celular, já sabendo que seria inútil, sem sinal, como sempre. A torre de telefonia mais próxima ficava a 40 quilômetros, e com a tempestade, mesmo se ela conseguisse dirigir até lá, decisão. Tinha que decidir agora. A porta estava amassada, mas cedeu depois de 3 puxões violentos. O motorista, mais velho, talvez 60 anos, gemeu quando ela o alcançou. Está tudo bem. Vou tirar vocês daqui. Mentira. Nada estava bem. Mas às vezes mentiras eram necessárias. O passageiro estava preso pelo cinto de segurança, inconsciente mas respirando. Mais jovem que o motorista, talvez 30 e poucos anos. Terno caro completamente arruinado. Sangue no cabelo escuro. Vidro em todo lugar.
Clara tentou se lembrar das aulas de primeiros socorros que tinha feito anos atrás. Não mover vítimas de acidente a menos que haja perigo imediato. Mas a árvore tinha atingido o tanque de combustível. Ela podia cheirar gasolina misturada com chuva. Perigo imediato suficiente. Levou 15 minutos para tirá-los do SUV. 15 minutos de Clara puxando, arrastando, rezando em voz alta e xingando quando a oração não ajudava. O motorista acordou no meio do caminho, gemendo algo sobre Sr. Monteiro, antes de desmaiar de novo. Quando finalmente os teve a uma distância segura, Clara colapsou na lama ao lado deles, completamente exausta. A tempestade continuava. O SUV estava começando a pegar fogo, chamas lutando contra a chuva. E ela tinha 2 homens feridos, inconscientes, com zero forma de conseguir ajuda. Tudo bem, falou em voz alta, porque precisava ouvir. Tudo bem, você consegue, pensa Clara. A escola ficava a 500 metros em costa abaixo. Ela não podia carregar ambos ao mesmo tempo. Um de cada vez, então. E rápido, antes que o choque desse lugar à hipotermia. Clara arrastou o motorista primeiro. Ele era mais leve e parecia estar pior. Colocou-o no chão da sala de professores, cobriu-o com todos os cobertores que encontrou na enfermaria da escola e voltou correndo para o outro. O homem mais jovem, Sr. Monteiro, tinha dito o motorista, estava exatamente onde ela o deixou, chuva batendo em seu rosto, sem se mexer. Morto, pensou o pânico. Você demorou demais e ele morreu. Mas quando Clara checou o pulso novamente, estava lá. Fraco, mas constante. Está bem, Sr. Monteiro. Vamos tirá-lo daqui. Ele era mais pesado que o motorista. Clara teve que parar 3 vezes, arquejando músculos, gritando. No meio do caminho, ela desistiu de arrastar e simplesmente o ergueu nos braços em um abraço desajeitado, cambaleando pela trilha lamacenta em direção à luz da escola. Quando finalmente cruzou a porta, colocando-o ao lado do motorista, Clara não tinha certeza se a umidade em seu rosto era chuva ou lágrimas. Feito! Sua voz saiu quebrada. Estão dentro. Estão. Deus, por favor, deixe-os ficar bem. Ela trabalhou no piloto automático após isso. Limpou ferimentos com água fervida e os poucos suprimentos médicos que a escola tinha. Enfaixou a cabeça do motorista onde um corte profundo ainda sangrava lentamente. Verificou pupilas. Desiguais no homem mais jovem, o que a fez engolir medo. Concussão. Definitivamente concussão. Possivelmente pior. Às 3 da manhã, a tempestade finalmente passou. Clara estava sentada entre os 2 homens, verificando respiração e pulso a cada 10 minutos, quando o motorista abriu os olhos. Senhor Monteiro, está bem. Ele está bem. Você está na escola de Serra do Vento. Houve um acidente. Preciso chamar a empresa. Suas palavras saíam arrastadas, confusas. Não há sinal aqui, mas assim que clarear, vou até a cidade grande buscar ajuda. Só descanse agora. Não pode deixá-lo sozinho. Muito importante. Não vou deixar. Clara ajustou o cobertor ao redor dele. Prometo. O motorista assentiu e seus olhos se fecharam novamente. Clara olhou para o homem mais jovem. Senhor Monteiro. Muito importante, aparentemente. Mesmo inconsciente e ferido, havia algo nele. Não arrogância exatamente, mas presença. Como se ele ocupasse mais espaço do que seu corpo físico. Quem é você? Sussurrou Clara. E o que estava fazendo em nossa estrada esquecida no meio de uma tempestade? O homem não respondeu. Só continuou respirando, cada inalação um pequeno milagre. Clara puxou um cobertor para si mesma e se acomodou para a vigília. Do lado de fora, o céu começava a clarear com os primeiros sinais de madrugada. Seria um longo dia pela frente. O sol já estava alto quando Clara finalmente conseguiu sair da escola. O motorista estava estável, mas ainda precisava de atenção médica adequada. O Sr. Monteiro não havia acordado. Ela deixou um bilhete para Dona Mariana, que abriria a escola em poucas horas, e pegou seu velho Fusca para a viagem de 40 minutos até a cidade mais próxima. O posto médico de Vila Alta não era exatamente um hospital, mas era o que tinham. Dr. Ramos, um homem de 60 e poucos anos que havia se aposentado para a região 10 anos atrás, atendeu sua batida frenética com surpreendente calma. Acidente de carro, 2 homens. Um está acordado, mas confuso. O outro não acordou desde ontem à noite. Clara sabia que estava falando rápido demais, mas não conseguia desacelerar.
Por favor, preciso que venha. Acho que um deles tem concussão grave e não sei o que fazer se... Calma, Clara. Dr. Ramos já estava pegando sua bolsa médica. Vamos até lá. Já liguei para a polícia? Não há sinal em Serra do Vento. Vim direto para cá. Certo. Vou avisar o sargento Mendes enquanto preparo minhas coisas. Ele pode organizar transporte para o hospital em Porto Alegre se for necessário. A viagem de volta pareceu durar horas, mesmo sendo apenas 40 minutos. Clara continuava imaginando chegar e encontrar o Sr. Monteiro morto. Ou pior ainda, o motorista também. Mas quando entraram na escola, Dona Mariana estava sentada ao lado dos dois homens, tricotando calmamente. Ainda respirando os dois, anunciou ela sem levantar os olhos. Aquele ali murmurou algo sobre reunião há uns 20 minutos. O outro nem se mexeu. Dr. Ramos se ajoelhou ao lado do motorista primeiro, verificando sinais vitais com mãos experientes. Concussão moderada, algumas costelas quebradas, eu acho. Nada que não cure com repouso e tempo. Ele se moveu para o homem mais jovem. Este aqui, entretanto... Clara segurou a respiração. Trauma craniano significativo. Hematomas aqui e aqui. Dr. Ramos apalpou cuidadosamente o crânio do homem. Precisava de tomografia, idealmente. Mas movê-lo agora pode ser arriscado. Então o que fazemos? Esperar. Observar. Se ele não acordar nas próximas 24 horas, ou se mostrar sinais de deterioração, vamos ter que arriscar o transporte. Ramos olhou para Clara. Pode mantê-los aqui? Vou voltar amanhã para verificar. Claro. O que for preciso. E assim começou a vigília. Clara transformou a sala dos professores em um hospital improvisado. Dona Mariana trouxe sopas e cobertores de casa. Padre Miguel apareceu para oferecer orações. Aos poucos, toda a aldeia soube do acidente e pessoas começaram a aparecer com ofertas de ajuda. O motorista, que finalmente disse se chamar Carlos, melhorou rapidamente. No segundo dia já estava sentado, comendo sopa de galinha de Dona Mariana e explicando com voz culpada sobre a tempestade, a reunião urgente, sua incapacidade de fazer o patrão ouvir razão. Eu deveria ter parado. Deveria ter insistido mais. Mas o senhor Monteiro, quando ele decide algo... Carlos balançou a cabeça. Ninguém o faz mudar de ideia. Senhor Monteiro. Clara testou o nome. Qual é o nome dele? Alexandre. Alexandre Monteiro. Carlos hesitou. Você provavelmente não conhece, mas... ele é importante. Muito importante. A família vai estar procurando por ele. A empresa inteira vai estar em pânico. Podemos ligar para alguém agora. Avisar que ele está seguro. Eu... não tenho os números decorados. Estavam todos no meu celular que foi destruído no acidente. Carlos parecia mortificado. Sou o pior assistente do mundo. Você está vivo. Isso é o que importa. Mas Clara ficava pensando naquilo enquanto cuidava de Alexandre. Família procurando. Empresa em pânico. Um homem tão importante que ninguém podia fazê-lo mudar de ideia. E ainda assim, ali estava ele. Completamente vulnerável. Completamente dependente de estranhos em uma aldeia que provavelmente nunca tinha ouvido falar. No terceiro dia, seus olhos abriram. Clara estava verificando a bandagem em sua testa quando aconteceu. Um momento estava inconsciente, o próximo seus olhos. Castanhos escuros, ela notou, estavam fixos nela com confusão total. Olá. Ela manteve a voz gentil, lembrando do que Dr. Ramos tinha dito sobre não assustar pacientes com trauma craniano. Você está seguro. Houve um acidente, mas você está bem agora. Ele piscou lentamente. Sua boca se abriu, fechou, abriu de novo. Onde? As palavras saíram ásperas, não usadas. Serra do Vento. É uma aldeia pequena nas montanhas. Você teve um acidente de carro durante a tempestade há 3 dias. 3 dias? Ele tentou sentar. Clara o ajudou, ajustando travesseiros atrás dele. Eu não me lembro. É normal com concussão. A memória volta com o tempo. Não. Algo mudou em sua expressão. Pânico começando a penetrar a confusão. Eu não me lembro. De nada. Nem do acidente. Nem de antes do acidente. Suas mãos foram para a cabeça. Quem sou eu? O mundo pareceu parar. Você não sabe seu nome? Ele olhou para ela, e Clara viu medo real ali. Deveria saber, certo? Deveria saber quem sou. Mas está vazio. Tudo está vazio. Clara sentiu seu estômago despencar. Está bem. Está tudo bem. Seu nome é Alexandre. Alexandre Monteiro. Você estava viajando com seu motorista, Carlos, quando teve o acidente.
Alexandre. Ele testou o nome como se fosse de um estranho. Não, não soa familiar. A memória vai voltar. Dr. Ramos disse que é possível com trauma craniano. Só precisa de tempo. Doutor, o médico daqui. Bem, da cidade próxima. Ele tem vindo para verificar você. Clara puxou uma cadeira, sentando ao lado da cama improvisada. O que você se lembra? Qualquer coisa? Alexandre, e era estranho pensar nele assim quando ele claramente não reconhecia o próprio nome, fechou os olhos, concentrando. Eu me lembro. De acordar agora. De você. De nada antes disso. É como se... Ele abriu os olhos, e a vulnerabilidade ali fez algo apertar no peito de Clara. É como se eu não existisse antes de abrir os olhos e ver você. Você existe. Você é Alexandre Monteiro. Tem uma empresa, uma família. Carlos pode te contar mais quando você estiver pronto. Carlos, seu motorista. Ele está bem, só algumas costelas quebradas. Está se recuperando na casa de Dona Mariana aqui na aldeia. Alexandre processou isso em silêncio. Então, hesitante. E você? Quem é você? Clara. Clara Tavares. Sou professora aqui em Serra do Vento. Ela tentou um sorriso. Fui eu que encontrei vocês depois do acidente. Você me salvou. Não foi uma pergunta. Eu... Sim. Suponho que sim. Obrigado. Simples, direto. Mas a forma como ele olhou para ela, como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que tinha se tornado líquido e incerto, fez o coração de Clara pular. De nada. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Alexandre olhou ao redor da sala dos professores, realmente vendo pela primeira vez. Isto é uma escola? Sim. Escola primária de Serra do Vento. Não temos hospital aqui, então? Clara deu de ombros. Improvisamos. Quantos anos? A pergunta a pegou desprevenida. Quantos anos o quê? De idade. Quantos anos tenho? Havia desespero crescente em sua voz. Eu não sei. Deveria saber, mas não sei. 38. Carlos disse que você tem 38 anos. 38. Ele olhou para suas próprias mãos como se fossem de um estranho. E faço... o quê? Carlos disse que tenho uma empresa? Sim. O Grupo Monteiro, eu acho. Ele não deu muitos detalhes, só disse que você é... importante. Alexandre deu uma risada curta, sem humor. Importante, ótimo. Sou um importante ninguém que não consegue nem lembrar do próprio nome. A memória vai voltar. E se não voltar? Ele a encarou. E se isto for tudo que tenho? Estes poucos metros quadrados de sala de professores e uma professora de aldeia me dizendo quem eu deveria ser. As palavras poderiam ter soado cruéis, mas saíram assustadas. Clara entendeu. Isto não era raiva, era terror. Então descobriremos quem você é agora. As palavras saíram antes que ela pensasse nelas. Memória ou não, você ainda é uma pessoa. Ainda é... você. E isso tem que contar para alguma coisa. Alexandre a estudou por um longo momento. Então, pela primeira vez, algo que poderia ter sido o começo de um sorriso tocou sua boca. Clara Tavares. Sim? Obrigado. Por me salvar. E por... isto. Seja lá o que isto for. É esperança. Clara surpreendeu a si mesma com a certeza em sua voz. Isto é esperança. E às vezes é o suficiente. Do lado de fora, a aldeia de Serra do Vento continuava sua vida pacata, completamente alheia ao fato de que um dos homens mais poderosos do Brasil estava acordando em sua pequena escola, sem memória, sem passado, sem nada além de um nome que não reconhecia e os olhos gentis de uma professora que havia decidido que valia a pena salvá-lo. E talvez, pensou Clara enquanto ajeitava o cobertor ao redor dele, às vezes recomeçar do zero era exatamente o que uma pessoa precisava. Mesmo que essa pessoa não soubesse disso ainda. Uma semana se passou antes que Dr. Ramos desse permissão para Alexandre deixar a cama. A concussão está melhorando, anunciou o médico após seu exame diário. Mas a amnésia, isso é complicado. Pode ser temporário, pode não ser. O cérebro é um mistério, meu rapaz. Alexandre, que tinha insistido que Clara o chamasse apenas de Léo, porque Alexandre parece ser de outra pessoa, apenas assentiu. Ele tinha se tornado quieto nos últimos dias. Observador. Clara o pegava estudando tudo com intensidade estranha, como se estivesse tentando catalogar cada detalhe deste mundo novo ao qual tinha acordado. Posso andar? Devagar, sem esforço. E Clara deve ficar perto caso você fique tonto. Sempre fico perto, murmurou Clara.
Então sentiu seu rosto esquentar quando ambos os homens olharam para ela. Quer dizer, alguém precisa ficar, para garantir que ele esteja bem. Dr. Ramos sorriu, aquele sorriso irritante e conhecedor de quem via mais do que deveria. Claro, Clara, apenas garantindo que ele esteja bem. Quando o médico partiu, Alexandre Léo se levantou lentamente da cama, testando as pernas. Clara estava instantaneamente ao seu lado, mão sob seu cotovelo. Devagar. Sinto como se tivesse 100 anos. Mas ele não estava reclamando, apenas observando. Você passou uma semana deitado. Seus músculos estão fracos. Eles caminharam lentamente pela sala. Alexandre se apoiando mais nela do que provavelmente gostaria de admitir. Quando chegaram à janela, ele parou, olhando para a aldeia que se estendia lá embaixo. Serra do Vento não era muito. 347 pessoas em casas espalhadas pela montanha. Uma igreja, uma mercearia, a escola, um bar que também servia como centro comunitário, tudo conectado por estradas de terra e trilhas que serpenteavam entre pinheiros. É bonito, disse Alexandre finalmente. É isolado, corrigiu Clara. A maioria das pessoas aqui nasceu aqui e vai morrer aqui. Não há muito além disso. Parece tranquilo. Havia algo em seu tom. Nostalgia por algo que ele nem se lembrava de ter perdido. Você vem de uma cidade grande, disse Clara gentilmente. Carlos me contou. Porto Alegre. Arranha-céus, trânsito, milhões de pessoas. Isto aqui deve parecer muito pequeno para você. Não me lembro de Porto Alegre. Não me lembro de arranha-céus. Ele continuou olhando pela janela. Tudo que conheço é isto. E honestamente, não me parece pequeno. Parece completo. Clara não sabia o que dizer a isso. Carlos quer vê-lo. Mudou de assunto. Está se sentindo culpado por não ter evitado o acidente. Acho que precisa que você diga que está tudo bem. Não foi culpa dele. Foi a tempestade. Acidentes acontecem. Tente dizer isso a ele. Eles encontraram Carlos na casa de Dona Mariana, sentado na varanda com costelas enfaixadas, tomando chá de ervas que a senhora jurava curar qualquer coisa. Quando viu Alexandre, Carlos tentou se levantar rapidamente demais e gemeu, caindo de volta na cadeira. Senhor Monteiro, graças a Deus, eu estava tão preocupado. Léo. A correção foi gentil. Só Léo agora. Carlos piscou. Senhor, não me lembro de ser o senhor Monteiro. Então, por enquanto, sou apenas Léo. Está bem? Sim, se é o que você quer. Mas, senhor Léo, sobre o acidente, eu deveria ter parado. Deveria ter insistido mais, se eu tivesse apenas parado de falar e aceitar que não foi sua culpa. Alexandre se sentou na cadeira ao lado de Carlos. Nós dois estamos vivos, é o que importa. Mas a reunião, a empresa, eles devem estar procurando por você, seu pai, sua irmã, a junta. Não me lembro deles. O silêncio que seguiu foi pesado. Nada? Carlos soou estrangulado. Absolutamente nada. Nada antes de acordar e ver Clara. Alexandre, Léo, olhou para ela, e Clara sentiu aquele aperto estranho no peito de novo. Quanto a essas pessoas me procurando, vão ter que continuar procurando por enquanto. Porque honestamente, Carlos, não sei se quero ser encontrado. Não ainda. Não até que eu entenda quem sou agora. Mas, senhor, você é Alexandre Monteiro, herdeiro do Grupo Monteiro. Você construiu um império. Outra pessoa construiu um império. Alguém que não sou mais. Léo se levantou. Vou deixá-lo descansar. Clara, podemos... Claro. Ela se despediu de Dona Mariana com aceno e seguiu Léo de volta pela trilha em direção à escola. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos antes de Clara reunir coragem para perguntar. Você realmente não quer voltar? Para sua vida? Para qual vida? Uma que não me lembro? Ele parou, olhando para as montanhas ao redor. Carlos fica me contando sobre essa pessoa. Alexandre Monteiro, CEO, implacável, sempre trabalhando, sem tempo para nada além de negócios. E eu ouço e não sinto nada, nem reconhecimento, nem conexão. É como se ele estivesse falando sobre um estranho. Talvez porque para você, ele é um estranho. Exatamente. Léo se virou para ela. Então por que eu deveria ter pressa em voltar a ser esse estranho quando posso estar aqui, sendo o que quer que eu seja agora? E o que você é agora? A pergunta o fez pausar. Então, lentamente, um sorriso, genuíno desta vez, apareceu. Não sei ainda, mas acho que quero descobrir. Clara sabia que deveria argumentar.
Deveria dizer que pessoas estavam procurando, preocupadas, que ele tinha responsabilidades, que não podia simplesmente ficar. Mas quando olhou para Léo, realmente olhou, viu a paz em seu rosto que claramente não existia antes do acidente. As palavras morreram em sua garganta. Então fique, ela se ouviu dizer, pelo menos até a memória voltar. Fique e descubra. E você vai me ajudar? Sim, vou ajudar. Obrigado, Clara. A forma como ele disse seu nome, suave, grato, como se fosse algo precioso, fez o coração de Clara fazer aquela coisa estúpida de novo. 4 anos, lembrou a si mesma. 4 anos desde Miguel. 4 anos se convencendo de que nunca mais sentiria isso. E ainda assim, aqui estava, sentindo. Vamos voltar, disse rapidamente, começando a andar. Você deve estar cansado. Clara? Ela parou, não se virando. Sim? Quem quer que eu tenha sido antes. Obrigado por me deixar ser outra pessoa agora. E Clara, caminhando de volta para a escola com um homem que não era quem pensava ser, se perguntou se estava salvando ele ou se destruindo. Apenas o tempo diria. 2 semanas se tornaram 3. 3 se tornaram 1 mês. Léo ficou. Não foi uma decisão consciente no começo, mas uma série de dias que se transformaram em semanas sem nenhum momento definido de vou ficar. Carlos melhorou e voltou para Porto Alegre com promessas de que não diria nada ainda, mas eventualmente teria que dizer sobre onde o patrão estava. Apenas me dê tempo. Léo tinha pedido. Preciso entender isto primeiro. E então tinha ficado. Clara assistiu com fascinação enquanto Léo se integrava à aldeia. Era como observar alguém aprendendo a viver pela primeira vez. Ele acordava cedo, hábito que aparentemente sobreviveu à amnésia, e ajudava seu Tomás com a mercearia, empilhando caixas e organizando prateleiras com cuidado meticuloso. À tarde, consertava coisas na escola, uma torneira pingando aqui, uma janela que não fechava direito ali. Pequenas tarefas que Clara tinha aprendido a ignorar, mas que Léo atacava com determinação silenciosa. Você não precisa fazer isso, ela protestou um dia, enquanto o observava no telhado, substituindo telhas quebradas. Quero fazer. Ele olhou para baixo sorrindo. Primeira vez que faço algo com as mãos, e vejo o resultado imediato. É satisfatório. E era. Clara podia ver isso nele. Uma paz que crescia a cada dia. Mas havia momentos, breves, raros, quando algo passava por seu rosto, uma expressão que não combinava com Léo. Mais dura, mais vazia. Pesadelos? Ela perguntou uma manhã quando ele apareceu com olheiras mais fundas que o normal. Não exatamente, mas como fragmentos. Imagens que não fazem sentido. Um escritório. Pessoas gritando. Alguém. Acho que meu pai. Dizendo que eu nunca seria bom o suficiente. Ele esfregou o rosto. Acordo sentindo raiva, mas não sei porquê. Memórias tentando voltar? Talvez. Ou talvez sejam só pesadelos normais. Mas ele não soava convencido. Clara começou a notar outras coisas também. A forma como Léo se movia tinha uma graça natural que contrastava com seu trabalho braçal. Como se seu corpo se lembrasse de ser alguém importante mesmo quando sua mente não. Às vezes ela o pegava usando palavras que ninguém em Serra do Vento usava. Vocabulário formal, quase corporativo, antes de se corrigir. Você acha que sou louco? Ele perguntou uma tarde. Estavam sentados no pátio da escola, vendo as crianças brincarem. Por não querer voltar, não sei se é loucura, fuga talvez. Honesto. Gosto disso em você. Ele estava quieto por um momento. Carlos me contou mais sobre quem eu era. Sempre trabalhando, nunca descansando. Relacionamentos destruídos porque eu nunca tinha tempo. Família que mal via. Amigos inexistentes porque não confiava em ninguém. Rivais tentando me derrubar, eu tentando derrubá-los primeiro. Pausa. Isso te parece uma vida que vale a pena lembrar? Parece solitário. Exatamente. Ele observou uma criança, Joãozinho, 7 anos, cair e ser imediatamente ajudado por 2 colegas. Aqui é diferente. As pessoas importam-se, sem motivo oculto, sem agenda. Seu Tomás me dá frutas a mais quando acha que não estou olhando. Dona Mariana traz sopa mesmo quando digo que não preciso. Você parou. Eu o quê? Você me olha como se eu importasse. Não meu dinheiro ou minha posição. Apenas eu. Clara sentiu calor subindo por seu pescoço. Você importa. Para você? A pergunta era carregada.
Clara sabia que deveria desviar, mudar de assunto. Mas quando olhou para Léo, realmente olhou para os olhos castanhos que a estudavam com intensidade que fazia seu pulso acelerar, não conseguiu mentir. Sim, para mim. O momento se estendeu. Léo se aproximou ligeiramente, ou Clara imaginou. A distância entre eles parecia estar diminuindo sem que nenhum realmente se movesse. Então Joãozinho gritou: "Professora Clara!" E o feitiço quebrou. "Vou." Clara se levantou rapidamente. "As crianças precisam de mim." Mas quando começou a se afastar, sentiu dedos gentis em seu pulso. "Clara." Ela parou, não se virando. "Sim? Obrigado. Por me deixar importar." Ela puxou o pulso gentilmente e foi ajudar Joãozinho. Mas seu coração estava batendo tão alto que tinha certeza de que toda a aldeia podia ouvir. A mudança veio gradualmente, depois toda de uma vez. Começou com pequenas coisas. Léo aparecendo na escola não só para consertar coisas, mas para ajudar com as crianças, lendo histórias com vozes engraçadas que as faziam rir, ensinando matemática de formas que até as crianças mais resistentes entendiam. "Você é bom com eles", Clara observou um dia. "Me lembro disso." A surpresa em sua voz era genuína. Não de onde ou quando, mas como explicar coisas, como fazer com que façam sentido. É como se minhas mãos soubessem o que fazer mesmo quando minha cabeça não sabe. Memória muscular. Memória do coração, talvez. Ele olhou para as crianças desenhando no quadro negro. "É estranho. Não me lembro de ter filhos, mas quando estou com eles, sinto falta. Como se algo que deveria estar lá não está. Talvez você quisesse filhos, antes. Talvez eu não soubesse que queria até perdê-los." A tristeza em sua voz fez Clara querer abraçá-lo. Ela resistiu, mas a resistência ficava mais difícil a cada dia, porque Léo estava mudando diante de seus olhos. O homem quieto e observador das primeiras semanas estava dando lugar a alguém mais aberto. Ele ria mais, risos genuínos e profundos que faziam algo derreter no peito de Clara. Tocava mais, mão no ombro dela ao passar, dedos roçando os dela ao compartilharem ferramentas. Proximidade constante que não parecia proposital, mas também não parecia acidental. E Clara estava caindo. Não queria. Deus sabia que não queria. 4 anos havia prometido a si mesma. Nunca de novo. Nunca abriria seu coração assim de novo. Não depois de Miguel, não depois de assistir câncer roubar o homem que amava durante 18 meses agonizantes. Mas Léo não era Miguel. E talvez fosse exatamente isso. A diferença, a novidade, a forma como ele a olhava como se ela fosse algo milagroso, que quebrava suas defesas uma por uma. O momento decisivo veio em uma tarde de sábado. Clara estava organizando livros na biblioteca da escola quando sentiu presença atrás dela. "Precisa de ajuda?" Ela se virou. Léo estava na porta, cabelo úmido do banho, camisa simples que seu Tomás tinha dado a ele. Nada especial, apenas um homem oferecendo ajuda. Por que então seu coração decidiu fazer aquela coisa estúpida de parar completamente? Sim, obrigada." Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, ordenando alfabeticamente. Clara estava intensamente consciente de cada movimento dele, a forma como seus dedos tocavam as lombadas dos livros, o som de sua respiração, o calor de seu corpo quando passavam muito perto. "Clara, posso perguntar algo pessoal?" Ela parou, livro no meio do ar. "Claro. Por que você está aqui? Em Serra do Vento, quero dizer." Ele não estava olhando para ela, focado nos livros. "Carlos disse que você tem diploma universitário. Poderia ensinar em qualquer lugar. Então por que uma aldeia no meio do nada?" A pergunta doeu mais do que deveria. Clara colocou o livro na prateleira com cuidado excessivo. Porque às vezes fugir parece mais fácil que ficar. Fugir de quê? Memórias. Dor. Pessoas bem-intencionadas me dizendo que a vida continua como se fosse tão simples. As palavras saíram mais amargas do que pretendia. "Desculpe, isso foi honesto." Léo finalmente olhou para ela. "Você perdeu alguém?" Não foi uma pergunta. Clara assentiu mesmo assim. "Miguel, meu noivo, câncer. Diagnosticado aos 26, morreu aos 28. Eu tinha acabado de fazer 28 também quando... Garganta apertando. 18 meses assistindo a pessoa que mais amava definhar. E depois, quando terminou, todos continuaram vivendo como se o mundo não tivesse acabado. Mas tinha acabado. Para mim, tinha. Então você veio para cá.
Escondi aqui, porque dói menos quando não há pessoas ao redor me lembrando constantemente do que perdi. Léo colocou os livros que segurava de volta na pilha e se virou completamente para ela. Posso te dizer algo que talvez não queira ouvir? Provavelmente não, mas diga mesmo assim. Você não está escondida, está curando. Há uma diferença. Ele deu um passo mais perto. E quanto a essas pessoas te lembrando do que perdeu, elas também podem te lembrar que ainda está viva, ainda pode sentir, ainda merece felicidade. Não me sinto viva há 4 anos. Não? Outro passo. Agora estavam a centímetros de distância. Então o que é isto? E ele tomou sua mão, pressionando a palma dela contra seu peito, onde seu coração batia forte e constante. Isto. Voz baixa, rouca. Sentir meu coração acelerando quando você entra na sala. Isto é você estando viva, Clara. Tanto quanto eu. Ela deveria se afastar. Sabia que deveria. Mas seus pés pareciam grudados no chão. Léo, você sente isto também? Sua mão livre veio para o rosto dela, polegar traçando sua bochecha. Seja lá o que for entre nós. Eu não deveria... Não estou perguntando o que você deveria fazer. Estou perguntando o que sente. E Clara, que tinha passado 4 anos se convencendo de que nunca mais sentiria nada, descobriu que não conseguia mentir. Sinto. Deus me ajude. Eu sinto. O sorriso de Léo foi lento, caloroso. Então não estou louco. Ambos estamos loucos. Você não sabe quem é, eu não posso. Não posso o quê? Sentir algo de novo? Viver de novo? Sua voz era gentil, mas firme. Clara, você me disse que memória vai voltar. E talvez volte. Mas e se não voltar? E se isto, Serra do Vento, você, esta vida simples, for tudo que eu tiver? Vou desperdiçá-la porque não deveria? Ou vou aproveitar cada momento? E se sua memória voltar e você descobrir que não me quer? Que isto foi só confusão? Necessidade? Então pelo menos terei vivido, sentido, escolhido. Sua testa tocou a dela. Não te peço promessas, Clara. Não te peço para sempre. Só te peço, agora, este momento, esta chance. E Clara, que tinha passado 4 anos dizendo não para a vida, descobriu que não queria dizer não mais. Está bem. Sussurro contra seus lábios. Agora, este momento. Quando Léo a beijou, foi gentil, explorando, perguntando, esperando permissão em cada movimento. E Clara, que tinha esquecido como era isto, ser tocada, ser desejada, ser vista, se permitiu derreter nele. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo levemente. Uau, sussurrou Léo. Sim, uau. Eles ficaram ali, testas juntas, mãos entrelaçadas, apenas respirando. Do lado de fora, o sol estava se pondo sobre Serra do Vento. E dentro da pequena biblioteca escolar, 2 corações partidos começavam, hesitante e cuidadosamente, a se reconectar. Nem Clara nem Léo sabiam que, a 200 quilômetros de distância, investigadores privados finalmente tinham encontrado rastros de um SUV Mercedes acidentado durante uma tempestade. Nem sabiam que o tempo deles estava acabando. Por agora, tudo o que sabiam era isto: o gosto dos lábios um do outro, o som de suas respirações sincronizadas, e a promessa frágil de talvez, apenas talvez, algo mais. E por agora era suficiente. Os próximos 2 meses foram os mais felizes que Clara se lembrava em anos. Talvez em toda a sua vida. Ela e Léo não esconderam seu relacionamento, não em uma aldeia do tamanho de Serra do Vento, onde todo mundo sabia de tudo. Dona Mariana sorriu seu sorriso conhecedor e começou a casualmente trazer porções extras de jantar porque fiz demais. Padre Miguel abençoou a união com aprovação gentil. As crianças da escola ficaram animadas demais, fazendo musiquinhas sobre Professora Clara e Léo sentados em uma árvore. Era normal. Maravilhosamente, perfeitamente normal. Léo se mudou para a pequena casa que Clara alugava na borda da aldeia. Não foi grande decisão. Ele já passava todo o seu tempo lá de qualquer forma, ajudando com correção de provas, preparando aulas, cozinhando jantares que ambos demoravam horas para comer entre conversas que se estendiam pela noite. Você é bom nisso. Clara observou uma noite, assistindo-o preparar um peixe com habilidade surpreendente. Cozinhar. Tudo. Consertar coisas. Ensinar crianças. Fazer café perfeito todas as manhãs. É como se... Ela parou. Como se eu tivesse feito antes. Ele não pareceu perturbado. Provavelmente fiz.
Talvez eu tivesse chefes, empregados, pessoas fazendo tudo por mim. Mas as mãos sabem. O corpo se lembra mesmo quando a mente não. Não te assusta? Não saber? Assustava. No começo. Ele se virou do fogão para olhá-la. Mas agora, sinto como se tivesse ganhado segunda chance. Quantas pessoas podem dizer isso? Recomeçar completamente, sem bagagem do passado? Mas você tem bagagem. Só não sabe qual é. Exatamente. Então não me pesa. Voltou a comida. Deve ser egoísta pensar assim. Não sei se é egoísmo ou sabedoria. Você sempre faz isso. O quê? Vê os dois lados. Nunca julga. Apenas aceita. Ele desligou o fogo, aproximando-se. É uma das 1000 coisas que amo em você. Clara sentiu seu pulso acelerar. 1000? Pelo menos. Ainda estou contando. Ele a beijou, e Clara se perdeu nisto, na sensação de seus braços ao redor dela, no gosto de vinho em seus lábios, na solidez dele contra ela. Real. Presente. Aqui. Mais tarde da noite, quando Léo já dormia ao seu lado, Clara ficava acordada, olhando o teto e se perguntando quanto tempo tinha. Porque ela sabia no fundo de seu coração, que isto era temporário. Eventualmente, a memória voltaria, ou sua família o encontraria, ou algo aconteceria para acabar com esta bolha perfeita que tinham construído. E quando acontecesse, Clara teria que deixá-lo ir. Mas não ainda. Sussurrava para o escuro. Por favor, não ainda. E como se o universo estivesse ouvindo, os dias continuavam doces e lentos. Havia a manhã em que acordaram com neve, rara em Serra do Vento, e Léo insistiu em fazer guerra de bolas de neve com as crianças da escola, voltando encharcado e rindo. A tarde em que encontraram um filhote de cachorro abandonado e Léo passou horas construindo uma casinha perfeita, jurou que não ficaria apegado, e então dormiu com o cachorro enrolado em seu peito. A noite em que tiveram sua primeira briga, algo bobo sobre se deveriam ou não contar a Carlos onde Léo estava, e Léo saiu batendo a porta. Clara pensou, acabou, ele vai embora. Mas ele voltou 20 minutos depois com flores silvestres e desculpas que saíram desajeitadas e perfeitas. Não sou bom nisto, tinha dito entregando as flores. Em relacionamentos, brigas, resolver coisas com palavras em vez de o que quer que eu fazia antes. Mas estou tentando. Quero ser melhor. Por você. Você já é melhor. Clara tinha respondido, e era verdade. Maio virou junho. Junho virou julho. E então, em uma manhã de agosto, tudo mudou. Clara acordou sozinha. A cama ao lado estava fria. Léo tinha se levantado há horas. Ela o encontrou sentado na varanda, olhando para o vale com expressão que ela não reconheceu. Léo. Ele não se virou. Sonhei com ela de novo. Com quem? A mulher. Não sei quem é, mas ela estava chorando, me implorando para não ir. E eu fui mesmo assim. Sua voz era tensa. Acordei sentindo como se tivesse traído alguém. Mas não sei quem. Não sei se foi real ou apenas pesadelo. Clara se sentou ao lado dele, pegando sua mão. Estava fria. Talvez seja a memória voltando. Não quero que volte. Pela primeira vez havia medo em sua voz. Clara, o que eu faço se voltar e descobrir que sou pessoa terrível? Que fiz coisas terríveis? Que o quê? Que não mereço isto? Você. Esta vida. Finalmente a olhou, e Clara viu pânico real. E se Alexandre Monteiro for monstro? E se Léo for só ilusão? Então Léo é a melhor ilusão que já tive. Clara apertou sua mão. E quanto a Alexandre, você não precisa ser quem foi. Pode escolher quem quer ser agora. Posso? Sim. Porque memória ou não, você ainda tem livre-arbítrio. Ainda pode escolher bondade, gentileza, amor. Pausa. Pode escolher ficar. Quero ficar. Deus, como quero ficar. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, assistindo o sol nascer sobre Serra do Vento. E Clara tentou gravar cada detalhe na memória. Porque algo nela sabia. O tempo estava acabando. E quando Clara voltou da escola naquela tarde, encontrou o carro preto desconhecido estacionado em frente à casa. Seu coração afundou. Dentro, Léo estava sentado rígido na sala, olhando para o homem de terno que Clara nunca tinha visto antes. Ao lado do homem, uma mulher elegante na casa dos 60, cabelo prateado puxado em coque impecável. Clara. A voz de Léo estava estranha. Estes são... Eles dizem que são minha família. A mulher se levantou, lágrimas nos olhos. Alexandre... Meu filho,
Finalmente te encontramos. E Clara assistiu, impotente, enquanto o mundo que tinham construído começava a desmoronar. A mulher era Helena Monteiro, mãe de Alexandre. O homem, Márcio Silva, advogado da família. E eles tinham estado procurando por 3 meses. Investigadores rastrearam o acidente. Explicou Márcio, voz profissional e sem emoção. Levou tempo porque ninguém reportou na região. Mas eventualmente encontramos o Mercedes destruído e seguimos os rastros até aqui. Helena não conseguia parar de olhar para Léo e Alexandre, como se ele fosse fantasma. Pensamos que você estava morto, a empresa estava em caos. Seu pai teve outro ataque cardíaco com a preocupação. Beatriz, sua assistente. Ela manteve tudo funcionando, mas eu não me lembro dela. A voz de Léo era plana. Não me lembro de você. Sinto muito, mas nada disso é familiar. Helena empalideceu. Nada. Nem mesmo. Ela puxou foto da bolsa. Esta é sua irmã, Isabela. Vocês eram muito próximos. E este aqui é Pedro, seu pai. Ele está no hospital agora, esperando você voltar. Léo estudou a foto sem emoção. Parecem pessoas boas, mas são estranhos para mim. Amnésia, disse Márcio ao invés de pergunta. Dr. Ramos em Vila Alta nos contou. Trauma craniano severo. Mas Sr. Monteiro, com tratamento adequado, especialistas em São Paulo. Não sou o Sr. Monteiro, sou Léo. Léo? Helena pareceu confusa. É como me chamam aqui. Quem sou aqui? Ele olhou para Clara pela primeira vez desde que ela entrou. Havia desespero em seus olhos. Quem quero continuar sendo? Alexandre, Léo, você tem responsabilidades, disse Márcio gentilmente mas firme. Uma empresa. Funcionários dependendo de você. Seu pai está doente. Sua família te ama. Você não pode simplesmente desaparecer. Posso se não me lembro deles. Mas se lembra. Helena deu passo à frente. Talvez não conscientemente, mas em algum lugar dentro de você, nosso Alexandre ainda está lá. Meu filho está lá, e ele voltaria para casa. Sei que voltaria. Clara viu Léo vacilar. Viu a dúvida começar a infiltrar. Léo. Começou, mas ele balançou a cabeça. Preciso pensar. Vocês podem voltar amanhã? Por favor. Helena parecia querer argumentar, mas Márcio tocou seu braço. Claro, estamos hospedados em Vila Alta. Voltaremos amanhã de manhã. Ele entregou o cartão de visita a Léo. Mas, Sr. Monteiro, pense no seu pai. Ele não tem muito tempo. Se você quer vê-lo... Eles partiram, deixando o silêncio pesado. Clara e Léo ficaram parados na sala, separados por metros que pareciam quilômetros. Léo, não sei o que fazer. Sua voz saiu quebrada. Eles dizem que tenho família. Pai doente. Responsabilidades. E eu olho para eles e não sinto nada. Mas talvez devesse sentir. Talvez haja algo errado comigo por não sentir. Não há nada errado com você. Você perdeu a memória. Não é sua culpa. Mas é minha escolha agora, não é? Ele finalmente olhou para ela. Ficar ou ir. Ser Léo ou voltar a ser Alexandre. E qualquer escolha que fizer, magoou alguém. Clara sabia que deveria ser forte. Deveria dizer, vá, eles precisam de você, eu vou ficar bem. Mas as palavras não vinham. O que você quer? Conseguiu perguntar. Quero ficar. Quero viver nesta casa com você. Ensinar crianças e consertar telhados. E acordar ao seu lado todos os dias pelo resto da minha vida. Ele atravessou a distância entre eles, tomando seu rosto em suas mãos. Quero ser Léo, não Alexandre, apenas Léo. Então seja. E o homem morrendo no hospital, e as centenas de pessoas dependendo de decisões que só eu posso fazer. E a família que passou meses me procurando? Sua voz estava cheia de agonia. Posso realmente ignorar tudo isso? Clara fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes. Não sei. Não posso decidir por você. Mas você quer que eu fique. Desesperadamente, egoisticamente, completamente. Abriu os olhos. Mas não à custa de você viver com culpa para sempre. Não se vai destruir você por dentro. E se ir para lá me destruir? E se voltar a ser Alexandre significar perder Léo completamente? Perder nós? Então você terá que decidir qual perda pode viver. Eles se abraçaram ali na sala, segurando um ao outro como se pudessem fundir em uma única pessoa que nunca teria que escolher. Mas amanhã veio de qualquer forma. E com ela, Helena e Márcio voltaram. Desta vez trouxeram mais fotos. Vídeos em tablet mostrando Alexandre dando discursos, cortando fitas de inauguração.
sorrindo para câmeras com confiança que Léo nunca demonstrou. Este era você, disse Helena suavemente. Forte, bem-sucedido, amado por tantas pessoas. Léo assistiu os vídeos sem expressão. Mas Clara viu o momento em que algo clicou. Um reconhecimento profundo que ele não queria admitir. Ele limpou a garganta. Posso ter um dia, só mais um dia para decidir? Claro. Helena tocou sua mão gentilmente. Mas Alexandre, por favor, seu pai está pedindo por você. Está com medo de morrer sem vê-lo uma última vez. Quando eles foram embora de novo, Léo se virou para Clara. Venha comigo. Aonde? Nosso lugar. Eles caminharam até o topo da montanha onde tinham ido dezenas de vezes. O lugar onde podiam ver toda a Serra do Vento espalhada abaixo, pequena e perfeita e isolada do resto do mundo. Se eu for, disse Léo finalmente, você vem comigo? A pergunta pegou Clara desprevenida. O quê? Para Porto Alegre? Para minha vida lá? Poderia vir, estar comigo enquanto descubro quem Alexandre é? Ajudar-me a não perder completamente Léo? Clara olhou para a aldeia abaixo. Tudo que conhecia, tudo que amava. Seu refúgio após Miguel. Não pertenço àquele mundo, Léo. Não pertencia a este também. Até pertencer. Ele a virou para encará-lo. Clara, não estou pedindo que mude quem você é. Estou pedindo que me ajude a lembrar quem quero ser. Porque sem você, voz falhando, tenho medo de me perder completamente. E Clara, olhando nos olhos do homem que amava, soube que tinha que tomar sua própria escolha impossível. Ficar em Serra do Vento, segura e escondida, mas sozinha. Ou arriscar tudo por amor que poderia não sobreviver ao mundo real. Preciso pensar, sussurrou. Eu sei. Ele beijou sua testa. Eu também. Eles ficaram no topo da montanha até o sol se pôr, segurando um ao outro enquanto suas decisões, separadas mas entrelaçadas, pendiam no ar entre eles. E quando voltaram para casa, ambos sabiam. O tempo tinha acabado, a bolha tinha estourado, agora tinham que viver com as consequências. Clara não dormiu naquela noite. Ficou deitada ao lado de Léo, ouvindo sua respiração, gravando a sensação dele próximo porque sabia, no fundo, onde instinto vive, que isto estava acabando. De manhã cedo, antes do amanhecer, Léo se levantou. Clara fingiu dormir, observando através de cílios semicerrados enquanto ele se vestia silenciosamente, beijava sua testa com cuidado para não acordá-la, e saía. Ela esperou 10 minutos. Então se levantou e o seguiu. Encontrou-o na escola, sentado na sala de aula vazia onde tudo tinha começado. Onde ela o havia levado após o acidente, inconsciente e sangrando. Onde ele tinha acordado sem memória, sem passado, sem nada além de seu nome. Sabia que você viria, disse sem se virar. Você me conhece muito bem para alguém que mal me conhece há meses. Sinto que te conheço há vidas inteiras. Finalmente olhou para ela. Decidi. Clara sentiu seu estômago cair. Vou voltar. Para Porto Alegre, para minha família, para tentar ser Alexandre Monteiro de novo. Pausa. Mas não sem você. Léo, não estou pedindo que case comigo ou faça promessas eternas. Só estou pedindo que me dê chance de provar que posso ser ambos. Alexandre e Léo. O homem que fui e o homem que me tornei. Ele se levantou, aproximando. Vem comigo, Clara, por favor. Ela queria dizer sim. Deus, como queria. Mas, e se você voltar a ser quem era? E se Alexandre Monteiro não tiver espaço para a professora de aldeia em sua vida? Então farei espaço. Ou deixarei de ser Alexandre Monteiro. Você não pode prometer isso. Não. Mas posso tentar. E vou tentar. Todos os dias, vou tentar. Tomou suas mãos. Clara, você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que gentileza não é fraqueza. Que conexão importa mais que controle. Que, voz tremendo, que amar alguém é a coisa mais corajosa que podemos fazer. Então agora estou sendo corajoso. Estou te escolhendo. Mesmo com medo. Mesmo não sabendo o que acontece depois. Estou te escolhendo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Não é justo. Não é justo me fazer te amar assim, e depois pedir que arrisque tudo. Eu sei, mas estou pedindo mesmo assim. Ele limpou suas lágrimas com os polegares. E se a resposta for não, vou entender. Vou aceitar. E vou te amar de qualquer forma, mesmo de longe, para sempre. Clara fechou os olhos. Pensou em Miguel, em como tinha prometido nunca mais fazer isso.
Nunca mais amar alguém o suficiente para se destruir quando perdê-los. Mas estava tarde demais. Já amava Léo dessa forma. Já tinha se dado completamente. A única pergunta era se teria coragem de admitir. Está bem. Abriu os olhos. Vou. Mas com condições. Qualquer uma. Se você voltar a ser quem era antes, frio, distante e cruel, eu vou embora. Sem discussão, sem segunda chance, só vou embora. Aceito. E não me peça para mudar quem sou. Não vou virar esposa troféu ou dona de casa submissa. Sou professora. Vou continuar sendo. Não mudaria isso em você nem se pudesse. E... Ela hesitou. Se não funcionar, se descobrirmos que nosso amor era só função deste lugar, desta versão de você, deixamos ir. Concordamos que foi lindo enquanto durou, mas deixamos ir sem amargura. Essa parte doeu. Clara viu em seus olhos. Concordo. Mas Clara... Sim, vai funcionar. Vou fazer funcionar. Prometo. Ela queria acreditar. Então decidiu tentar. Quando partimos? Amanhã. Helena já organizou tudo. Médicos em São Paulo vão examinar minha cabeça, ver se podem acelerar retorno da memória. Depois volto para Porto Alegre. Assumo a empresa de novo. Parou. Começo a descobrir quem realmente sou quando não posso mais fugir. Assustado? Apavorado. Eu também. Eles se abraçaram ali na sala de aula vazia, segurando um ao outro enquanto o sol nascia sobre Serra do Vento pela última vez para Léo. E Clara rezou, para Deus, para o universo, para qualquer força que estivesse ouvindo, que estavam fazendo a escolha certa. Porque se não estavam, ela não sabia se sobreviveria a mais uma perda. Já tinha perdido Miguel. Perder Léo também poderia ser demais. Mas estava prestes a descobrir. A despedida de Serra do Vento foi rápida e dolorosa. Dona Mariana chorou abertamente, empacotando comida suficiente para alimentar um exército para a viagem. Seu Tomás deu tapinhas constrangidos nas costas de Léo e murmurou algo sobre sempre ter lugar aqui se precisar voltar. As crianças da escola fizeram cartões, desenhos de Léo e Clara com corações e mensagens mal escritas, de vai voltar. Vou tentar, Léo prometeu, e Clara viu que ele realmente queria dizer isso. Padre Miguel os abençoou na porta da igreja. Lembre-se, disse gentilmente, não importa quem você descubra que foi, você sempre pode escolher quem quer ser agora. Deus dá segundas chances por uma razão. Carlos apareceu no último minuto, olhando culpado e aliviado ao mesmo tempo. Senhor Monteiro, Léo, eu... Sinto muito. Deveria ter dito a eles antes, deveria ter... Você me deu tempo. Obrigado por isso. O SUV preto, novo, intacto, tão diferente do destruído, esperava. Helena estava dentro, tentando ser paciente, mas claramente ansiosa para levar seu filho para casa. Léo ajudou Clara com suas 2 malas. Tudo que possuía cabia em 2 malas. A realização a atingiu de repente. Estava realmente fazendo isso. Deixando tudo para trás por homem que nem se lembrava completamente de quem era. Loucura. Era loucura. Ainda dá tempo de mudar de ideia. Léo murmurou quando guardavam a última mala. Você mudaria a sua? Não, mas entenderia se você mudasse. Clara olhou para a Serra do Vento uma última vez. A escola, as montanhas, o céu impossível de azul. 4 anos de cura, 4 anos de esconder. Mas Léo tinha razão naquele dia na biblioteca. Ela não estava escondida, estava curando. E talvez estivesse curada o suficiente agora para tentar viver de novo. Vamos, disse entrando no SUV. A viagem até São Paulo levou 12 horas. Helena falou a maior parte do caminho, contando histórias sobre Alexandre criança, Alexandre adolescente, Alexandre construindo império. Clara escutava, tentando conciliar o homem dessas histórias com Léo sentado ao seu lado, segurando sua mão como se ela fosse sua única ligação com a realidade. Porque quanto mais Helena falava, mais Clara percebia. Alexandre Monteiro e Léo eram pessoas completamente diferentes. Alexandre era implacável, competitivo, brilhante, mas frio. Ele tinha amantes, não relacionamentos, negócios, não amigos, sucesso, não felicidade. Ele era intenso. Helena admitiu quando Clara perguntou diretamente. Depois que meu marido teve o primeiro ataque cardíaco, Alexandre assumiu tudo. Tinha apenas 25 anos. Todos diziam que ele falharia. Então ele decidiu provar que estavam errados. E provou. Mas o custo? Ela olhou para o filho com tristeza.
O custo foi quem ele era antes, o menino doce que ria e sonhava. Esse menino morreu, e Alexandre, o CEO, o magnata, tomou seu lugar. Mas sou eu agora. Léo disse quietly. O menino doce, quero dizer. Ou pelo menos uma versão dele. Então talvez não tenha morrido. Talvez só estivesse dormindo. Talvez. Helena não soou convencida. Chegaram em São Paulo tarde da noite. A clínica era discreta, mas claramente cara. Tudo vidro e aço e tecnologia de ponta. Médicos tiraram sangue, fizeram tomografias, fizeram Léo responder 1000 perguntas sobre o que lembrava, nada, e o que sentia. Confuso, assustado, perdido. A amnésia é psicológica tanto quanto física, explicou o neurologista-chefe, Dr. Carvalho. O trauma craniano criou condições, mas sua mente escolheu esquecer. Até entendermos por que forçar memórias pode ser prejudicial. Então o que fazemos? Perguntou Clara. Damos tempo, exponho-o gentilmente a coisas familiares, esperamos. Às vezes a mente está pronta para lembrar, às vezes não está. Passaram 3 dias em São Paulo, 3 dias de testes e consultas e Helena mostrando álbuns de fotos que Léo estudava sem reconhecimento. Na terceira noite, ele entrou no quarto do hotel onde Clara estava ficando. Quartos separados, a insistência de Helena, e só a abraçou. Está perdido? Ela perguntou gentilmente. Completamente. Eles ficam me mostrando este homem, Alexandre, e eu olho e vejo estranho. Bem-sucedido, poderoso, impressionante. Mas estranho. Não sinto conexão. Talvez porque você não quer se conectar. Talvez. Ele se afastou o suficiente para olhá-la. Vamos para Porto Alegre amanhã. De volta à empresa. De volta à minha vida real. E tenho tanto medo, Clara. Do quê? De que voltar ali faça Alexandre despertar. E quando despertar, Léo desapareça. E você, voz quebrando, você desapareça com ele. Não vou a lugar nenhum. Prometi, lembra? Até eu voltar a ser quem era. Então você vai embora. Apenas se você se tornar alguém que não posso amar. E honestamente, ela colocou as mãos em seu rosto. Acho que sempre poderei amar você, Léo. Mesmo se Alexandre tentar aparecer. Porque você, a pessoa que você escolhe ser, é quem meu coração reconhece. Ele a beijou então, desesperado e terno ao mesmo tempo. E quando finalmente se separaram, Clara viu determinação em seus olhos que não estava lá antes. Então vamos fazer isso funcionar. Vou ser Alexandre quando precisar ser para a empresa, para meu pai. Mas com você, sempre serei Léo, prometo. Promessas eram perigosas. Clara aprendeu isso com Miguel. Mas às vezes, promessas eram tudo o que se tinha. Está bem, sussurrou. Vamos tentar. E no dia seguinte, eles foram para Porto Alegre enfrentar a vida real de Alexandre Monteiro. Nenhum estava pronto para o que encontrariam. Mas foram mesmo assim, juntos. Porto Alegre atingiu Clara como onda, barulho, movimento, milhões de pessoas correndo em 1000 direções diferentes. Ela tinha vivido em cidades antes de Serra do Vento, mas 4 anos de silêncio montanhoso a tornaram sensível a tudo. O apartamento de Alexandre era nos andares superiores de edifício de luxo. Vidro do chão ao teto, vista para a cidade inteira. Decoração minimalista que provavelmente custou fortunas, mas parecia vazia. Sem fotos pessoais. Sem objetos sentimentais. Apenas design clean e superfícies frias. É bonito, mentiu Clara. É um mausoléu, disse Léo francamente, olhando ao redor com algo parecido com um horror. Alguém realmente vive aqui? Você vive, lembrou Helena suavemente. Ou vivia. Talvez agora você queira mudar coisas, tornar mais acolhedor. Talvez. Mas Léo não soou convencido. Clara explorou enquanto Léo conversava com Helena sobre logística. Quando retornaria ao escritório, como apresentar sua recuperação à junta diretiva, que histórias contariam sobre sua ausência. O closet de Alexandre era do tamanho de todo o apartamento que Clara tinha em Serra do Vento. Ternos italianos organizados por cor. Relógios caríssimos em caixas de veludo. Sapatos que provavelmente custavam mais que seu salário mensal. Na cômoda, encontrou foto única. Alexandre mais jovem com um homem mais velho que Clara, assumiu ser o pai. Ambos em ternos, em frente a um edifício comercial, sorrindo para a câmera, mas não um para o outro. Era triste, de certa forma. Sucesso documentado sem alegria aparente. Esse é meu pai.
Léo apareceu atrás dela, olhando a foto. Helena disse que ele está no hospital. Ataque cardíaco quando soube do meu desaparecimento. Quer que eu vá vê-lo amanhã. Você quer? Não sei. Deveria querer, certo? É meu pai. Mas quando olho essa foto, sinto nada. Nem amor, nem raiva. Só vazio. Talvez mudar quando você o vir pessoalmente. Talvez. Ele tocou o vidro da moldura. Helena contou mais sobre ele hoje. Alexandre Monteiro Sênior. Construiu este império do zero. Depois do primeiro ataque cardíaco, passou tudo para mim, seu único filho, já que Isabela não tinha cabeça para negócios. E eu? Parou. Você o quê? Provei que ele estava certo. Peguei a empresa e a fiz crescer 3 vezes o tamanho. Tornei-me exatamente o que ele queria, impiedoso, focado, bem-sucedido a qualquer custo. Virou-se para Clara. Mas Helena também me contou o que isso custou. Relacionamentos destruídos. Beatriz, minha assistente, é praticamente minha única amiga porque é paga para suportar-me. Rivais que me odeiam. Funcionários que me temem. Você não é essa pessoa agora. Não, mas era. E amanhã, quando entrar naquele prédio, vou ter que ser de novo. Pelo menos parcialmente. Porque Alexandre Monteiro não pode ser visto como fraco. Não pode mostrar dúvida. Não pode, voz falhando. Não pode ser Léo. Clara o puxou para abraço. Ele se agarrou a ela como um homem se afogando. Então seja Alexandre durante o dia, sussurrou. E Léo à noite, comigo, em casa. E se esquecer como? Então eu te lembro. Todas as noites te lembro. Foi promessa que Clara não sabia se poderia cumprir. Mas fez mesmo assim. A primeira semana foi brutal. Léo, Alexandre agora, no trabalho, acordava às 5 da manhã. Vestia ternos que não reconhecia. E ia para escritórios onde todos o conheciam. Mas ele não conhecia ninguém. Beatriz Santos, sua assistente executiva de 6 anos, foi primeira pessoa que encontrou no primeiro dia. Mulher na casa dos 40, eficiente e direta, ela estudou-o com olhos que viram muito. Senhor Monteiro, bem-vindo de volta. Obrigado. E é Beatriz, certo? Sim, senhor. Pausa. Senhora Helena me informou sobre sua condição. A amnésia. Preparei resumos de todos os projetos atuais, contratos pendentes e situações que precisam de sua atenção imediata. Quando você estiver pronto. Agora está bem. Quanto mais cedo começar. Ela o levou para o escritório, espaço enorme no último andar com aquela vista de vidro de toda Porto Alegre. Mesa enorme, cadeira de couro, telas mostrando mercados globais. Isto era meu? Léo soou perdido. É seu, senhor. Ele se sentou atrás da mesa. E Beatriz começou o briefing. Empreendimentos em 10 cidades. Contratos de construção totalizando centenas de milhões. Disputas legais. Negociações delicadas. Decisões que afetavam milhares de empregos. Como eu lidava com tudo isso? Delegando muito. Confiando em quase nada. Verificando cada detalhe. Trabalhando 18 horas por dia. Beatriz hesitou. Senhor, posso ser franca? Por favor. Você era... não exatamente fácil de trabalhar. Demandava perfeição. Não tolerava erros. Esperava que todos fossem tão obcecados quanto você. Pausa. Mas era justo. E leal com quem provava valor. E absolutamente brilhante no que fazia. Obrigado pela honestidade. O que vai fazer agora? Sobre a empresa, quero dizer. Sérgio Costa estava tentando tomar controle em sua ausência. A junta está dividida. Alguns o querem de volta. Outros pensam que deveria se aposentar por razões médicas. Algo mudou na expressão de Léo. Apenas ligeiramente. Mas Clara, que tinha ido ao escritório com ele neste primeiro dia, viu um endurecimento, um foco. Alexandre aparecendo. Agende reunião de junta para sexta-feira, disse, voz diferente. Mais comandante. Vou mostrar que estou perfeitamente capaz. E quanto a Costa? Quero o relatório completo de todas as movimentações dele nos últimos 3 meses. Cada reunião, cada voto, cada aliança que tentou formar. Sim, senhor. Se Beatriz estava surpresa, não mostrou. Mais alguma coisa? Sim. Clara Tavares. Ela está hospedada temporariamente em meu apartamento. Organizar para ela ter acesso total ao prédio, incluindo meu escritório. E se alguém questionar sua presença, informar que a resposta vem diretamente de mim. Primeira vez que Beatriz mostrou emoção real, sobrancelhas subindo. Entendido, senhor. Quando Beatriz saiu, Clara se aproximou da mesa.
Resposta vem diretamente de mim, repetiu. Muito Alexandre de você. Ele piscou, e a dureza desapareceu. Foi, não foi? Desculpe. É só... Quando ela começou a falar sobre Costa tentando me sabotar, algo dentro de mim apenas reagiu. Instinto. Alexandre despertando. Tenho medo disso. Não tenha. Você precisa dele aqui. Apenas... Clara tocou seu rosto. Não deixe ele te consumir completamente. Como eu saberei a diferença? Eu te direi. Todas as noites te direi. E ela tentou. Mas a cada dia que passava, ficava mais difícil. Porque Alexandre, o CEO, o magnata, a pessoa que Léo jurou que não era mais, estava ressurgindo. Não em memórias explícitas, mas em ações. Decisões que fazia sem pensar. Formas de falar. Movimentos do corpo. Na reunião de junta na sexta, Clara assistiu de canto enquanto Léo, Alexandre, sistematicamente desmontou cada argumento que Costa apresentou. Virou votos, reconsolidou o controle. Foi brilhante, implacável, completamente efetivo. E completamente diferente do homem que tinha cantado canções bobas para crianças em Serra do Vento. Você foi incrível, disse à noite em casa. Foi? Ele estava na varanda, ainda interno, bebendo uísque. Quando tinha começado a beber uísque, senti como se estivesse performando. Sendo alguém que eu deveria ser, mas não sou. Talvez seja ambos, Léo e Alexandre. Talvez seja nenhum. Talvez sejam apenas máscaras. E debaixo não tenha ninguém real. Isso não é verdade. Como você sabe? Virou-se, e Clara viu exaustão real. Você me conhece há meses, Clara. Mas era Léo que você conhecia. Este homem, este Alexandre voltando. Você nem sabe quem ele é. Eu nem sei quem ele é. Então descubra, lentamente, sem pressão. Não tenho luxo de sem pressão. Tenho empresa de bilhões, pai morrendo, família dependendo de mim. Bebeu o resto do uísque. Vou vê-lo amanhã. Meu pai. Helena insistiu. Disse que ele está piorando e tempo está se esgotando. Quer que eu vá? Sim, não, eu... Mãos passaram pelo cabelo. Não sei. Tenho medo de encontrá-lo e não sentir nada. Ou pior, sentir e não saber se é real ou só meu cérebro tentando preencher lacunas. Qualquer coisa que sentir é real, Léo. Memória ou não. Léo. Ele testou o nome. Ninguém me chama assim aqui. É sempre Senhor Monteiro ou Alexandre ou chefe. Você é a única que ainda diz Léo. É quem você é para mim. Aí se parar de ser. A pergunta ficou no ar entre eles. Clara não tinha resposta. Porque honestamente, ela estava começando a se perguntar a mesma coisa. O hospital era privado, discreto, caro. Tudo na vida de Alexandre Monteiro era privado, discreto, caro. Alexandre Monteiro Sênior estava em suíte no último andar, cercado por equipamentos médicos e silêncio de mórbida antecipação. Quando Clara e Léo entraram, o homem na cama parecia pequeno, muito menor que a figura imponente da fotografia. Alexandre. A voz saiu fraca. Meu filho. Léo, Alexandre, se aproximou lentamente, como se aproximando de animal selvagem. Pai, eu vim. Pensei que tinha perdido você. Quando soube do acidente, lágrimas rolando por bochechas enrugadas. Pensei que Deus estava me punindo, levando meu filho como pagamento pelos meus pecados. Não foi Deus. Foi só um acidente. Mas perdeu a memória. Helena me contou. Não se lembra de mim. Não, desculpe. Silêncio. Então Sênior riu. Som curto e amargo. Talvez seja misericórdia. Não fui exatamente pai do ano. Helena disse que me treinou para assumir a empresa. Treinei, moldei, forcei. Pausa dolorosa. Transformei em mim. E agora olho e vejo meus erros refletidos em você. Ou no que você era. Talvez este novo você, este homem sem memórias, seja melhor. Mais feliz. Não sei sobre mais feliz. Mais confuso, certamente. A mulher. Sênior olhou para Clara. É quem Helena disse? A professora que salvou sua vida? Sim. Vem aqui, menina. Deixe-me olhar você. Clara se aproximou hesitante. Sênior a estudou com olhos que ainda eram afiados apesar da idade. Você o ama? Não foi pergunta. Clara não sabia como responder. Vejo em seus olhos. Como olha para ele. Como minha esposa. Deus a tenha. Costumava me olhar antes que eu destruísse isso também. Voltou para Alexandre. Não estrague isto, filho. Não como eu estraguei. Se tem chance de ser feliz, agarre com as duas mãos e não solte. Estou tentando. Tente mais.
Porque eu estou morrendo. Não argumente. Sei que estou. E quando for, tudo que vou deixar são edifícios e arrependimentos. Não faça o mesmo. Construa vida, não apenas império. Algo passou pelo rosto de Alexandre. Então, lentamente, ele pegou a mão do pai. Vou tentar. Prometo. Foi a primeira vez que Clara ouviu fazer conexão genuína com seu passado. Pequena, tentativa, mas real. Eles ficaram por 1 hora. Sênior contou histórias, algumas que Alexandre claramente não lembrava, mas escutou mesmo assim. Sobre mãe de Alexandre, morta quando ele tinha 15. Sobre crescer pobre e construir fortuna do zero. Sobre erros cometidos no caminho. Coloquei negócios antes de tudo. Antes da minha esposa. Antes dos meus filhos. E no final, o que tenho? Dinheiro que não posso levar. Filha que mal fala comigo. Filho que não me conhece. Olhou diretamente para Alexandre. Não repita meus erros. Já os repeti. Helena me contou quem eu era. Como vivia. Então mude. Ainda tem tempo. Eu não tenho. Quando saíram do hospital, Alexandre ficou quieto por longo tempo. Você está bem? Clara perguntou finalmente. Não sei. Senti algo. Quando ele falou sobre minha mãe. Como se memória quisesse formar, mas não conseguisse se solidificar. Parou no estacionamento, olhando para o céu. E quando falou sobre não repetir erros, parte de mim queria gritar que é muito tarde, que já sou ele, que nos últimos dias tenho feito exatamente o que ele fez, escolhendo trabalho sobre pessoas, eficiência sobre emoção. Você está fazendo o que tem que fazer para estabilizar a empresa. Estou usando isso como desculpa para evitar sentir. Virou-se para ela. Honesto? Quando estou no escritório sendo Alexandre, é mais fácil, mais claro. Há regras, objetivos, certo e errado definidos por lucro e perda. Mas quando volto para casa e você me olha esperando Léo, fico perdido, porque Léo exige vulnerabilidade que Alexandre nunca aprendeu. Então aprenda. E se não puder? Então, Clara sentiu algo apertar em seu peito. Então teremos que decidir se isso é suficiente, se parcialmente você é melhor que nada de você. É, para você. Ela queria dizer sim, queria dizer que amaria qualquer versão dele, mas seria mentira. Não sei ainda, pergunte-me de novo em 1 mês. Foi honesta. Também foi aterrorizante. Mas era tudo que tinha para oferecer. O mês passou como borrão. Alexandre assumiu completamente o comando da empresa. Sérgio Costa tentou mais uma jogada de poder e foi sistematicamente destruído. Não apenas derrotado, mas removido completamente da junta. Foi eficiente. Brutal. Totalmente Alexandre. Clara assistiu de longe, morando no apartamento, mas se sentindo cada vez mais como visitante na vida de outra pessoa. Ela tentou encontrar seu lugar. Começou a dar aulas voluntárias em escola comunitária. Explorou Porto Alegre. Fez amizade com Beatriz, que surpreendentemente se mostrou aliada. Ele está diferente com você aqui, Beatriz comentou um dia durante almoço. Menos mecânico. Às vezes, quando você vem ao escritório, vejo lampejos do homem que ele poderia ter sido se não tivesse deixado este lugar consumi-lo. Mas está consumindo de novo. Sim, sem rodeios. Alexandre Monteiro é papel viciante. Poder, controle, vencer, torna-se droga. E seu Alexandre? Está voltando a ficar viciado. Ele não é meu Alexandre. Não. Beatriz a estudou. Então por que ainda está aqui? Boa pergunta. Clara não tinha boa resposta. Noites eram mais difíceis. Alexandre chegava tarde. 10, 11, meia-noite. Comiam jantares silenciosos, conversas forçadas. Então ele ia para o escritório doméstico, trabalhando até horas impossíveis. Vem para a cama. Clara implorou uma noite às 2 da manhã, encontrando-o ainda em frente ao computador. Só mais 15 minutos. Preciso terminar este contrato. Você disse isso há 2 horas. E? Irritação na voz. Clara, tenho responsabilidades. Não posso simplesmente parar porque é tarde. Não estou pedindo para parar. Estou pedindo para descansar. Para lembrar que há vida além de contratos e reuniões. Esta é minha vida. Sempre foi. Não em Serra do Vento. Lá você tinha equilíbrio, alegria. Em Serra do Vento eu era ninguém. Aqui sou alguém. As palavras cortaram como faca. Então eu sou... o quê? Ninguém também. Alexandre finalmente olhou para ela. Viu a dor em seu rosto. Algo mudou em sua expressão. Não foi isso que quis dizer. Clara, você é... O quê? Sua lembrança de quando era Léo?
Sua consciência te dizendo para desacelerar? Lágrimas queimando, mas ela não deixou cair. Porque sinto como se estivesse virando apenas decoração. Algo bonito para ter quando você finalmente vem para casa, mas não realmente parte de sua vida. Você é parte da minha vida. Sou? Quando foi a última vez que jantamos juntos antes das 10? Quando foi a última vez que conversamos sobre algo que não fosse trabalho? Quando? Voz quebrando. Quando foi a última vez que você me olhou e viu Clara? Não apenas a mulher que te salvou? Silêncio. Alexandre se levantou, se aproximando. Mas quando alcançou para ela, Clara recuou. Não. Não me toque agora. Não quando está fazendo porque sente obrigação. Não quando prefere estar trabalhando. Não prefiro. Prefere. Posso ver. É mais fácil para você. Ser Alexandre. Perder-se em planilhas e contratos e reuniões. É mais fácil que ser Léo. Que ser vulnerável. Que me amar de verdade. Eu te amo. Ama. Clara finalmente deixou lágrimas caírem. Ou ama a ideia de mim, a professora de aldeia que te faz sentir humano de vez em quando. Isso não é justo. Não. Não é. Nada disso é justo. Não é justo que acidente tirou suas memórias. Não é justo que você tenha que escolher entre quem era e quem se tornou. Não é justo que eu me apaixonei por homem que está desaparecendo um dia de cada vez. Limpou lágrimas. Mas aqui estamos. O que você quer de mim, Clara? Diga e vou fazer. Qualquer coisa. Quero Léo de volta. O homem que ria, que consertava telhados, que lia histórias para crianças, que me olhava como se eu fosse milagre. Pausa. Mas não posso ter, posso? Porque Léo só existia porque Alexandre tinha esquecido quem era. E agora que Alexandre está voltando, Léo está morrendo. Não está morrendo, ainda estou aqui, ainda sou eu. Parte de você. Versão diminuída. E talvez seja tudo que pode oferecer agora. Talvez devesse ser grata por isso. Caminhou até a porta. Mas não sou. Porque merecia mais. Nós dois merecíamos mais. Aonde você vai? Para o quarto de hóspedes. Preciso de espaço. Clara, por favor. Termine seu contrato, Alexandre. É claramente mais importante que eu. Ela saiu, fechando a porta gentilmente. Alexandre ficou ali, sozinho no escritório, olhando a tela do computador que de repente parecia completamente sem importância. Mas mesmo assim, depois de 20 minutos de olhar para nada, voltou ao trabalho. Porque era mais fácil. E Alexandre Monteiro sempre escolhia o caminho mais fácil quando se tratava de emoções. As coisas pioraram antes de melhorar. Clara passou semana no quarto de hóspedes. Alexandre trabalhava até mais tarde. Eles mal se viam. Quando viam, conversas eram educadas, distantes, como estranhos dividindo espaço. Foi Isabela, a irmã que Alexandre não lembrava, que eventualmente interveio. Ela apareceu no apartamento sem avisar. Uma tarde quando Clara estava sozinha. Você deve ser Clara. E você deve ser Isabela. Podemos conversar? Elas se sentaram na sala impessoal. Isabela, 33 anos, elegante como modelo, estudou Clara com olhos que eram réplica dos de Alexandre. Meu irmão está te fazendo infeliz. Direto ao ponto. Clara quase riu. Não intencionalmente. Ainda assim, posso ver. E vou adivinhar por quê. Isabela cruzou as pernas. Ele está virando nosso pai. Workaholic, emocionalmente distante, brilhante mas vazio. Você o conhecia antes do acidente? Conhecia. E honestamente, o Alexandre que era nunca teria trazido mulher para morar com ele. Nunca teria deixado alguém tão perto. Então qualquer coisa que aconteceu em Serra do Vento mudou ele fundamentalmente. Mudou. Mas a mudança está desaparecendo. Por causa do ambiente. Este apartamento, a empresa, as expectativas, tudo empurra ele de volta para velhos padrões. Mesmo sem memórias, padrões estão gravados profundamente. Isabela se inclinou. Mas posso dizer algo. Alexandre feliz, o Léo que você conheceu, é a versão que sempre desejei que ele fosse. É quem ele era antes de nosso pai destruir isso nele. É quem ele poderia ser de novo, se você não desistir. Não sei se posso lutar contra uma vida inteira de condicionamento. Sozinha? Não pode. Mas com ajuda? Isabela sorriu. Deixe-me contar sobre meu pai. Ele está morrendo, certo? E finalmente, está admitindo arrependimentos. Então fez algo surpreendente. Mudou seu testamento. O quê?
Metade de sua participação acionária vai para Alexandre como esperado. Mas a outra metade vai para mim, com condição de que eu tenha voto igual em decisões importantes. Pausa. Ele quer que eu seja contrapeso, que impeça Alexandre de se perder completamente no trabalho como ele fez. Por que está me contando isso? Porque você é outro contrapeso. Mais importante, na verdade, e quero que saiba que não está sozinha nesta luta. Se quer Léo de volta, vou ajudar. Mas você tem que ficar. Tem que lutar. Porque se for embora, Alexandre vai afundar completamente em ser nosso pai. E isso... Tristeza cruzou seu rosto. Isso seria tragédia. Clara absorveu isso. O que sugere? Confronto. Esta noite. Não deixe ele esconder atrás de trabalho. Force ele a escolher. Você ou a empresa. Léo ou Alexandre. E se ele escolher errado? Então pelo menos saberá. E pode seguir em frente sem passar resto da vida se perguntando, e se? Fazia sentido. Sentido aterrorizante. Mas Clara estava cansada de meio termos. Está bem, esta noite. Quando Alexandre chegou em casa às 11, mais cedo que ultimamente, ironicamente, Clara estava esperando. Precisamos conversar. Algo em seu tom fez ele parar. Está bem. Eles se sentaram. Clara tinha preparado o discurso inteiro. Mas quando chegou a hora, palavras morreram. Não posso fazer isso, saiu em sussurro. Fazer o quê? Viver como visitante em sua vida. Esperar você decidir se tem tempo para mim. Ver Léo desaparecendo e não fazer nada. Olhou para ele. Amo você. Ambas as versões. Mas preciso de parceiro, Alexandre. Não preciso de chefe ou provedor, ou... estranho educado que aparece entre reuniões. Estou fazendo o melhor que posso. Sei que está. E talvez seu melhor agora não seja suficiente. Não porque você não é suficiente, mas porque... a situação não é. Este apartamento, esta vida, estas expectativas... Respiração trêmula. Serra do Vento era bolha. Percebo isso agora. Onde Léo podia existir porque Alexandre não estava lá para competir. Mas aqui Alexandre sempre vence. Então o que está dizendo? Que devemos voltar. Estou dizendo que você precisa decidir quem quer ser. Não quem seu pai quer que seja. Não quem a empresa precisa que seja. Quem você, no fundo de seu coração, quer ser. E se não souber, então descubra. Mas descubra logo. Porque não posso esperar para sempre, Alexandre. Já esperei meu noivo morrer. Não vou esperar você morrer emocionalmente. Silêncio pesado. Então Alexandre se levantou, caminhou até a janela. Olhou Porto Alegre brilhando lá embaixo. Cidade dele. Império dele. Vida dele. Quando estava em Serra do Vento, disse finalmente. Não sabia quem era. Então podia ser qualquer um. Escolhi ser gentil. Escolhi me importar. Escolhi você. Virou-se. Mas aqui, sei quem sou, ou estava começando a saber, e essa pessoa assusta-me. Por quê? Porque é exatamente quem meu pai me criou para ser. Impiedoso, eficiente, bem-sucedido a qualquer custo, voz quebrando. E parte de mim, Deus me ajude, parte de mim, gosta disso. Gosta do poder, do controle, de vencer. Não há nada errado em gostar de vencer. Há quando você perde tudo mais no processo. Clara se aproximou, tomou suas mãos. Então não perca, faça escolhas diferentes, estabeleça limites. Seja Alexandre durante o dia se precisar, mas seja Léo quando importa. Comigo, com você mesmo. Como? Começando agora. Agora mesmo. Fazendo uma escolha. Ela respirou fundo. Amanhã é sábado. Sem trabalho, sem e-mails, sem chamadas de emergência. Vamos passar o dia juntos. Apenas nós dois. Fazendo qualquer coisa. Tudo. Nada. Só estando. Tenho reunião às 9. Cancele. Clara, não posso simplesmente. Pode. Você é o CEO. Você faz as regras. Então faça uma nova. Sábados são seus. Nossos. Sagrados. E se não puder? E se alguma emergência? Então lide segunda-feira. Ou delegue. Ou... deixe queimar. Apertou suas mãos. Porque se não pode me dar um dia, Alexandre, então não pode me dar nada. E precisamos admitir isso. Viu a luta em seus olhos. Alexandre versus Léo. Obrigação versus desejo. Medo versus amor. Está bem, disse finalmente. Um dia, amanhã. Só nós dois. Promete? Prometo. Foi pequeno. Apenas um dia. Mas às vezes pequenas promessas eram como começavam grandes mudanças.
Alexandre cancelou a reunião. Beatriz quase caiu da cadeira quando ele ligou às 7 da manhã. Cancele tudo para hoje. Diga que estou lidando com um assunto familiar urgente. Qualquer emergência real, você tem autorização para decidir. Qualquer outra coisa espera até segunda. Senhor, está tudo bem? Honestamente, não sei, mas vou descobrir. Até segunda, Beatriz. Quando desligou, encontrou Clara na cozinha, fazendo café. Ela olhou para ele surpresa. Você realmente cancelou? Prometi. Então aqui estou. Seu por 24 horas. Use-me sabiamente. O sorriso que ela deu, primeiro sorriso genuíno em semanas, fez tudo valer a pena. Está bem. Primeiro café. Juntos. Sem tablets, sem telefones, só café. Eles se sentaram na varanda, ignorada há meses, e beberam café enquanto assistiam a cidade acordar. Não falaram muito, só existiram juntos. Simples, perfeito. O que agora? Perguntou Alexandre quando terminaram. Agora, você escolhe. O que quer fazer? Honestamente, não sei, não fiz nada só porque Parou. Não me lembro de quando. Então vamos descobrir juntos. Que tal museu, parque, cinema, cozinhar juntos, qualquer coisa? Alexandre pensou. Então, para sua própria surpresa, quero voltar. Voltar aonde? Serra do Vento, só por hoje. Quero ver onde Léo existiu, onde fomos felizes. Clara não esperava isso. Está certo, são 3 horas de viagem. Tenho o dia inteiro. E ele a olhou. Preciso entender. O que tinha lá que não tenho aqui? Talvez ver o lugar me ajude a descobrir como trazer isso comigo. Está bem. Clara pegou as chaves. Vamos. A viagem foi tranquila. Eles dirigiram com janelas abertas, música tocando baixo, sem pressa de chegar. Conversaram sobre coisas pequenas, nuvens engraçadas, placas estranhas, memórias de Clara de quando se mudou para lá pela primeira vez. Foi assustador? Alexandre perguntou. Deixar tudo para trás e se esconder? Foi necessário. Mas sim, assustador também. Acordava toda manhã se perguntando se tinha cometido erro enorme. Pausa. E então, aos poucos, parou de parecer erro e começou a parecer cura. O que mudou? Eu deixei de tentar esquecer Miguel e comecei a honrá-lo vivendo bem. Ele teria querido isso. Não queria que eu definhasse em uma cidade que só me lembrava dele. Então Serra do Vento foi recomeço. Foi. E então você apareceu e virou outro tipo de começo. Ela olhou para ele. Assustador também, mas necessário. Quando chegaram à Serra do Vento, era meio-dia. O sol estava alto, iluminando a aldeia que parecia exatamente como Alexandre lembrava. Pequena, perfeita, intocada pelo tempo. É menor do que eu lembrava, murmurou. Ou você cresceu desde que foi embora. Eles caminharam pelas ruas familiares. Dona Mariana os viu e gritou, correndo para abraçar ambos. Léo, Clara, voltaram. Só visitando Dona Mariana, só por hoje. Ainda assim, venham, venham, tenho bolo fresco. Passaram hora na casa dela, comendo bolo e ouvindo fofocas da aldeia. Seu Tomás apareceu, deu tapinhas constrangidos em Alexandre, murmurou que a mercearia não é a mesma sem você. As crianças da escola, agora em férias de inverno, reconheceram Alexandre e o cercaram, gritando Léo e exigindo histórias. E Alexandre, sentado no pátio da escola com 6 crianças penduradas nele, sentiu algo dentro de seu peito se soltar. Risada. Ele estava rindo, realmente rindo, e se sentindo leve. Clara assistiu de longe, lágrimas nos olhos. Este era Léo. Seu Léo. Ainda estava lá, só precisava de espaço para respirar. À tarde, eles caminharam até o topo da montanha, seu lugar, onde tinham ido tantas vezes antes. É bonito, Alexandre disse, olhando o vale. Você disse isso da primeira vez que viemos aqui também. Disse? Disse. E depois disse que parecia completo. Que Serra do Vento parecia completo de uma forma que sua vida antes nunca pareceu. Alexandre ficou quieto por longo tempo. Sabe o que percebo? Aqui, ninguém me conhece como Alexandre Monteiro, CEO. Me conhecem como Léo, o cara que conserta telhados e lê histórias. Não há expectativas. Não há pressão para ser alguém que não sou. Mas você é Alexandre Monteiro? Sou. Mas talvez não precise ser apenas ele. Talvez possa ser ambos. O homem que dirige empresa bilionária e o homem que conserta telhados. Não uma pessoa ou outra. Ambas. E como faz isso funcionar em Porto Alegre? Não sei. Mas ele a virou para encará-lo.
Hoje me fez perceber algo. Não perdi Léo. Só parei de dar a ele espaço. Parei de escolher gentileza porque parecia fraqueza. Parei de rir porque parecia não profissional. Parei de viver porque estava ocupado demais trabalhando. Então mude. É tão simples assim? Não, vai ser difícil. Velho Alexandre vai tentar retornar toda vez que você estressar. Mas se continuar escolhendo, todos os dias, escolhendo ser Léo quando importa, eventualmente vira segunda natureza. E você vai me ajudar? Me chamar quando começar a deslizar? Sempre. Alexandre a beijou então, suave, longo, cheio de promessa. Obrigado. Por não desistir de mim. Por lutar quando eu estava ocupado demais lutando comigo mesmo. Obrigado por voltar. Clara descansou a testa na dele. Meu Léo. Senti sua falta. Também senti minha falta. Eles desceram a montanha quando o sol começou a se pôr. Jantaram na casa de Dona Mariana. Sopa simples e pão, nada extravagante, mas perfeito. E quando finalmente voltaram para Porto Alegre às 11 da noite, algo tinha mudado. Alexandre não foi direto para o escritório doméstico. Em vez disso, foi para o quarto com Clara. Abraçaram-se sob os lençóis. Obrigado por hoje, sussurrou contra seu cabelo. Obrigado por vir. Vamos fazer de novo? Todo sábado sem trabalho? Promete? Prometo. Beatriz terá ataque cardíaco, mas prometo. Clara riu. Vou aceitar isso. E pela primeira vez em semanas, eles dormiram completamente em paz. Porque às vezes tudo que precisamos é lembrar quem éramos quando fomos mais felizes. E então, escolher ser essa pessoa de novo. Mudança não foi instantânea, mas foi real. Alexandre começou a estabelecer limites. Trabalho terminava às 7, não 11, não meia-noite, 7. Emergências reais eram raras. A maioria das urgências podiam esperar até manhã. Beatriz se ajustou rapidamente. Honestamente, ela admitiu. Você está tomando decisões melhores agora. Menos reativas. Mais estratégicas. Cansaço crônico não era boa aparência para você. Sábados eram sagrados. Às vezes voltavam à Serra do Vento. Outras vezes exploravam Porto Alegre como turistas. Museus, parques, cafés escondidos. Ou ficavam em casa, cozinhando juntos, lendo apenas, existindo. Clara começou a trabalhar meio período em escola comunitária. Alexandre a apoiou completamente. Até doou fundos para renovar o prédio em ruínas onde ela ensinava. Você não precisa fazer isso. Ela protestou. Quero. Use meu dinheiro para algo bom. Algo que importa. E lentamente, Clara viu Isabela estava certa. Alexandre com equilíbrio não era só Léo. Era a versão melhor de ambos, a inteligência e determinação de Alexandre, com a gentileza e vulnerabilidade de Léo. Então, 3 meses após Serra do Vento, aconteceu. Alexandre estava em reunião particularmente estressante com investidores japoneses. Negociação delicada, milhões em jogo. Um dos investidores fez comentário rude sobre liderança jovem e instável, após o incidente. Velho Alexandre teria rebatido com fúria fria. Teria destruído o homem verbalmente, provado dominância. Mas novo Alexandre, Alexandre que estava aprendendo a ser Léo quando importava, respirou fundo. Tem razão, disse calmamente. Passei 3 meses desaparecido. É preocupação legítima, mas deixe-me te mostrar algo. E apresentou não apenas números, lucros, crescimento, sucesso, mas também cultura corporativa melhorada, retenção de funcionários, programas comunitários que a empresa agora financiava. Você pode investir em empresa que só visa lucro, disse. Ou pode investir em empresa que visa lucro e impacto. Sua escolha. Os japoneses ficaram impressionados. Fecharam o negócio. E Beatriz, que tinha observado tudo, murmurou depois. Quem é você e o que fez com Alexandre Monteiro? Virei versão melhor. Ele sorriu. Versão que finalmente descobriu que força não significa crueldade. Naquela noite, contou tudo para Clara. Estou orgulhosa de você. Ela disse simplesmente. Estou orgulhoso de mim também. Primeira vez que posso dizer isso e realmente significar. Seu pai teria orgulho também. Alexandre ficou quieto. Ele morreu ontem. Clara congelou. O quê? Por que você não? Porque queria terminar a reunião primeiro. Beatriz me contou, ofereceu cancelar tudo, mas... Ele olhou para ela. Meu pai passou a vida colocando negócios primeiro. Eu não vou fazer o mesmo. Mas também não vou fingir que sua morte me destrói quando mal o conheci. Pausa.
É ruim que não me sinto mais afetado? É honesto. E honestidade é tudo que posso pedir. O funeral foi grande. Centenas de pessoas que Alexandre não reconhecia. Ele ficou em pé com Isabela, recebendo condolências de estranhos que contavam histórias sobre homem que ele deveria amar, mas não lembrava. É estranho, Isabela sussurrou durante o velório. Enterrar nosso pai e não sentir nada além de alívio de que finalmente está livre. Você também? Eu também. Amei-o, claro, mas também me ressentir dele, pelos anos que roubou, pelas expectativas que impôs. Você pelo menos tem desculpa de amnésia. Eu só tenho raiva que estou tentando processar em terapia. Ele mudou no final. O testamento foi tentativa de redenção tardia. Aprecio, mas não apaga décadas de negligência emocional. Alexandre olhou o caixão. Você acha que vou acabar assim? Velho e arrependido, tentando comprar perdão que não posso ganhar? Não, porque você está fazendo escolhas diferentes agora. Você tem Clara. Tem Serra do Vento para te lembrar quem quer ser. Tem. Ela hesitou. Memórias perdidas que paradoxalmente te libertaram. Papai nunca teve isso. Nunca teve razão para mudar até ser tarde demais. Você acha que minhas memórias vão voltar? Não sei. Importa? Alexandre pensou. 6 meses atrás teria dito sim. Mas agora? Não. Porque quem eu era antes não era feliz. E quem sou agora, mesmo sem lembrar tudo, é. Então talvez a amnésia foi presente. Forma torta e dolorosa, mas presente mesmo assim. Talvez. Alexandre não tinha certeza, mas sabia disso. Não queria voltar, nem para lembrar, porque presente que estava construindo, com Clara, com equilíbrio, com propósito além de lucro, era melhor que qualquer passado poderia ter sido. E isso tinha que ser suficiente. 1 ano se passou desde o acidente. Alexandre e Clara estavam na varanda do apartamento, que Clara tinha lentamente tornado mais acolhedor com plantas e fotos e objetos que tinham história, quando Beatriz ligou. Senhor Monteiro, tem visita. Diz que é do hospital onde você ficou após o acidente. Doutor Carvalho, mande subir. 5 minutos depois, Doutor Carvalho estava sentado em sua sala, segurando o arquivo grosso. Senhor Monteiro, senhora Tavares. Obrigado por me receberem. O que posso fazer por você, doutor? Na verdade, venho te dizer algo sobre sua amnésia. Ele abriu o arquivo. Tenho revisto seu caso com colegas e há algo que deveria saber. Alexandre sentiu Clara ficar tensa ao lado dele. Pegou sua mão. Estou ouvindo. Fizemos tomografias completas quando você esteve conosco. Exames neurológicos extensivos e... Pausa. Não havia dano cerebral físico suficiente para causar amnésia permanente. Silêncio. O que está dizendo? Alexandre finalmente perguntou. Estou dizendo que sua amnésia foi primariamente psicogênica, causada por trauma psicológico, não físico. Seu cérebro escolheu esquecer, como mecanismo de defesa. Defesa contra o quê? Essa é a pergunta que só você pode responder. Mas baseado no que senhora Helena me contou sobre sua vida antes do acidente, posso especular que talvez sua mente subconsciente viu oportunidade de recomeçar e a tomou. Clara apertou a mão de Alexandre. Então as memórias poderiam voltar? A qualquer momento? Poderiam. Ou não. A amnésia psicogênica é imprevisível. Às vezes resolvida com gatilho, cheiro, som, visão de algo específico. Às vezes nunca volta. Depende de se mente subconsciente ainda precisa da proteção que esquecimento oferece. E se eu não quiser que volte? As palavras saíram antes que Alexandre pudesse pensá-las. Dr. Carvalho não pareceu surpreso. Então provavelmente não voltará. Não conscientemente, ao menos. Mas, senhor Monteiro, posso sugerir algo? Por favor. Mesmo se memórias nunca voltarem explicitamente, você ainda é soma de suas experiências. Padrões de comportamento, reações instintivas, preferências, tudo ainda está lá, enterrado. E às vezes, aceitar isso em vez de lutar pode trazer paz. Está dizendo para parar de resistir ser Alexandre? Estou dizendo para parar de ver Alexandre e Léo como inimigos. São ambos você. Diferentes contextos trouxeram diferentes aspectos para frente, mas a essência permanece a mesma. Quando o doutor saiu, Alexandre e Clara ficaram quietos por longo tempo. Então, Clara disse finalmente. Seu cérebro escolheu esquecer. Aparentemente. Como se sente sobre isso?
Alexandre considerou. Aliviado. Porque significa que não estou quebrado esperando consertar. Estou evoluindo. E se minha própria mente decidiu que aquela vida não valia lembrar, talvez devesse confiar nesse julgamento. Mesmo se significa nunca saber quem você foi completamente. Especialmente então, porque quem fui me trouxe aqui, a este momento, com você, nesta vida que construímos. E não trocaria isso por todas as memórias do mundo. Alexandre. E outro pensamento. Talvez não seja Alexandre ou Léo. Talvez seja tempo de escolher novo nome. Um que seja só meu. Nosso. Como o quê? Ele pensou. Então sorriu. Que tal, Alex? Meio termo. Nem o CEO formal, nem o homem da aldeia. Apenas Alex. Funcionário que tenta fazer bem durante o dia e marido que ama a esposa à noite. Marido. Clara sentiu seu coração parar. Se você disser sim. Ele se ajoelhou. Não tinha planejado. Não tinha anel. Mas momento se sentiu certo. Clara Tavares. Você me salvou de literalmente morrer em estrada durante tempestade. E então me salvou de vida que estava me matando de dentro para fora. E continua me salvando todo dia apenas sendo você. Honesta, gentil, incrivelmente paciente com um homem que não sabe quem é metade do tempo. Alex. Não sei tudo sobre meu passado. Não sei se memórias vão voltar. Não sei o que futuro guarda. Mas sei isso. Quero passar esse futuro com você. Aprendendo, crescendo, sendo melhor. Não como Alexandre Monteiro, CEO perfeito. Não como Léo, professor de aldeia idealizado. Como Alex, homem imperfeito que te ama perfeitamente. Lágrimas correndo pelo rosto de Clara. Isso foi péssimo discurso de proposta. Foi horrível. Muito longo, sem anel, joelhos no chão duro. Ela puxou ele para cima. Mas foi seu. Honesto e estranho, e completamente você. Então sim. 1000 vezes sim. Eles se beijaram ali, selando promessa que ambos sabiam seria difícil, mas valiosa. E quando se separaram, Clara tinha pergunta própria. E sobre filhos, você pensa sobre isso? Penso, muito na verdade. Quando estou com crianças na escola, sinto falta. Como se devesse ter isso. Como se... Parou. Como se talvez você quisesse antes, mas nunca teve tempo. Exatamente. E agora com equilíbrio com você, acho que quero. Realmente quero. Eu também. Mas Alex... Sim. Promete que não vai ser pai workaholic como seu pai. Que vai estar presente. Prometo. Porque vi o que isso fez. A ele, a Isabela, ao velho Alexandre. Não vou repetir. Ele a puxou mais perto. Nossos filhos vão ter pai que vai a recitais e joga bola e lê histórias para dormir. Podem não ter pai perfeito, mas terão pai presente. Então sim, vamos ter filhos. Plural. Se tiver sorte. Ele sorriu. Sorriso que era pura alegria. Nunca pensei teria isso. Família. Futuro que quero viver em vez de aguentar. Você me deu tudo, Clara. Nós demos um ao outro. Você me deu razão para viver de novo também. Eles ficaram na varanda até tarde, planejando o futuro. Casamento simples, talvez em Serra do Vento. Crianças eventualmente. Continuar trabalhando, mas com limites. Construir vida que fosse satisfatória, não apenas bem-sucedida. E quando finalmente foram para a cama, enroscados um no outro, ambos sabiam. Tinham encontrado isso. Equilíbrio, amor, propósito. Não era perfeito, nunca seria, mas era deles. E isso fazia tudo valer a pena. 6 anos depois, Clara acordou com barulho familiar de passinhos pequenos correndo pelo corredor. Mamãe, papai, acordem. A porta explodiu aberta. 3 crianças, Mateus de 5 anos, as gêmeas, Sofia e Helena de 3, invadiram o quarto como furacão miniatura. É sábado, gritou Mateus. Dia de Serra do Vento. Alex gemeu, puxando o travesseiro sobre a cabeça. Filho, são 6 da manhã. E... Mateus puxou o travesseiro. Você disse que sábado é família. Então vamos. Clara riu sentando. Ele te pegou. Ele me pegou, concordou Alex, sentando também e sendo imediatamente escalado por 3 crianças exigindo atenção. Está bem. Vamos. Mas primeiro, café da manhã. Caos organizado desceu sobre apartamento, que agora era acolhedor e bagunçado e cheio de vida. Fotos cobriam paredes. Desenhos infantis na geladeira. Brinquedos espalhados por todo lado apesar dos melhores esforços de Clara para organizar. Era perfeito.
Enquanto Alex fazia panquecas, habilidade que tinha aperfeiçoado nos últimos anos, Clara observou. Ele tinha mudado tanto. Cabelo com alguns fios grisalhos prematuros. Linhas ao redor dos olhos de tanto rir. Corpo ainda em forma, mas mais suave, menos tenso. E feliz. Genuinamente, completamente feliz. Está me admirando? Ele perguntou sem se virar. Sempre. Vaidoso. Feliz. Ele se virou sorrindo. Eu também. A viagem para a Serra do Vento era tradição mensal agora. As crianças amavam. Espaço para correr, nenhum trânsito. Dona Mariana as mimando descaradamente. E Serra do Vento amava elas. A aldeia tinha crescido ligeiramente. 362 agora. Mas a essência permanecia. Eles chegaram ao meio-dia. Dona Mariana estava esperando com bolo, como sempre. Meus bebês. Ela abraçou as crianças que não eram exatamente bebês mais. Ficaram enormes! Crescemos 3 centímetros! Helena anunciou orgulhosamente. 3 centímetros! Meu Deus! Logo serão tão altas quanto sua mãe! As crianças correram para brincar com outras crianças da aldeia. Alex e Clara caminharam lentamente pela rua principal, mãos entrelaçadas. Lembra quando chegamos aqui? Clara perguntou. Você sem memória, eu escondida, ambos perdidos. E agora? Agora estamos encontrados. Eles visitaram a escola, que Alex tinha financiado expandir 2 anos atrás. Nova biblioteca, sala de informática, playground adequado. Clara ensinava lá 2 vezes por mês, programa especial para crianças com dificuldades. Senhora Clara, crianças a cercaram. Quando volta? Sente falta? Sempre sinto falta, mas estou ocupada com meus próprios monstrinhos agora. À tarde, enquanto crianças brincavam sob supervisão de Padre Miguel, Alex e Clara caminharam até topo da montanha, seu lugar. 7 anos, Alex disse, olhando o vale. 7 anos desde que acordei em escola sem saber quem era. Arrepende? Do acidente? Não. Do que perdi, às vezes. Mas do que ganhei. Ele a puxou para abraço. Nunca, nem por um segundo. Memórias nunca voltaram. Não. E sabe de uma coisa? Está bem. Porque estas memórias, últimos 7 anos contigo, com nossos filhos, são únicas que importam. Beatriz disse que empresa bate recordes de novo. Sim, mas desta vez é diferente. Delegamos mais. Isabela é incrível. Tenho tempo para a família. Para a vida. Pausa. Seu pai estaria orgulhoso, acho. De como pegamos herança dele e tornamos algo melhor. Você tornou algo melhor. Apenas sendo você. Alex. Certo. Alex. Clara sorriu. Nunca apenas Alexandre ou apenas Léo. Sempre Alex. Os melhores pedaços de ambos. Gritos das crianças ecoaram do vale abaixo. Felizes, seguros, amados. Deveríamos voltar. Alex disse. Antes que Padre Miguel enlouqueça. Mais 5 minutos. Aproveitar paz enquanto dura. Paz nunca dura com 3 crianças. Então estes 5 minutos são preciosos. Eles ficaram assistindo o sol começar descida, segurando um ao outro enquanto vida que construíram, imperfeita, caótica, linda, continuava abaixo. E Alex, olhando tudo que tinha se tornado, marido, pai, CEO que realmente se importava, homem que finalmente conhecia paz, pensou em algo que Dr. Carvalho tinha dito anos atrás. Você é soma de suas experiências. Talvez não lembrasse todas as experiências, mas sentia impacto delas. Nos instintos que ainda tinha. Nas habilidades que corpo lembrava. Nas escolhas que fazia sem pensar. E talvez isso fosse suficiente. Não precisava lembrar cada momento para honrá-los. Não precisava conhecer velho Alexandre para ser melhor Alex. Só precisava continuar escolhendo todos os dias. Em todos os momentos pequenos, quem queria ser. E queria ser este homem. O que voltava para casa todas as noites. Que lia histórias para dormir. Que fazia panquecas aos sábados. Que amava a esposa como respirar. Que construía império, mas não à custa de humanidade. Não era perfeito. Ainda tinha dias em que trabalho consumia demais. Dias em que perdia paciência. Dias em que velho Alexandre, frio, distante, controlador, tentava ressurgir. Mas tinha Clara. Tinha crianças. Tinha Beatriz e Isabela e toda a aldeia de Serra do Vento te lembrando quem escolheu ser. E tinha sábados. Sagrados sábados onde nada importava exceto família. Papai, mamãe, vamos! Mateus gritando do vale. Dever chama, Clara disse com sorriso. Melhor dever da minha vida.
Desceram montanha juntos de volta para caos e amor e vida real, que era tão melhor que qualquer fantasia poderia ter imaginado. E quando deitaram naquela noite, crianças finalmente dormindo após horas de histórias e negociações, Clara sussurrou: "Feliz, meu amor." "Delirante. Você?" "Completa." "Completa." Alex testou a palavra. "Gosto disso. Completa é melhor que perfeita." "Muito melhor." Ele a beijou, gentil e profundo, promessa de mais 1000 noites assim. Então, no silêncio escuro, Alex pensou em última coisa. 7 anos atrás, tinha acordado em escola sem memória, sem identidade, sem nada. E pensou que tinha perdido tudo. Mas não tinha perdido. Tinha apenas feito espaço. Para Clara. Para a família. Para homem que sempre quis ser, mas nunca teve coragem. Acidente não tirou sua vida. Deu uma nova. E Alex, não Alexandre, não Léo, mas Alex, era grato todos os dias. Porque às vezes você precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. E ele tinha encontrado. Finalmente, completamente, irrevogavelmente. Tinha encontrado casa. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de segundas chances, amor verdadeiro e coragem de escolher quem você quer ser, não importa quem você foi. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão "Torne-se um membro" abaixo. Cada apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.